sejam muito bem-vindos ao podcast Papo de Amigo. Estamos aqui num formato diferente, hein, Lu? Sensacional, mais um grande projeto do Amigos do Mercado, né? Muito bom, depois de tantas conversas pela live, agora estamos aqui nesse formato onde vocês poderão nos ver aqui um pouquinho mais de perto, né? E continuaremos com papos muito descontraídos, só que agora com uma proposta diferente. Qual que vai ser a proposta aqui do Papo de Amigo? Toda semana, em 24 episódios aqui distribuídos por esse ano, nós convidaremos amigos do mercado publicitário para virem bater um papo aqui com a gente, falar sobre as suas trajetórias, e cada um deles trará sempre um amigo dele do mercado, para que a gente consiga conversar aqui sobre... Porque naturalmente as nossas histórias não são construídas só por nós, né? Acho que o maior exemplo é que eu e o Lu, né? A história em algum momento ela se cruza ali no início do Diário de São Paulo. Que ano, Lu? 2006, janeiro de 2006. Exatamente, de lá para cá, olha, quando que a gente para de trabalhar, Lu? Em 2009? 2009, não, na verdade, 2009 você, vou a gente pro separou, Globo. Aí eu continuei, aí continuamos em carreira solo, né, em equipes e empresas distintas, e nos reencontramos em 2000 em Amigos do Mercado, 2015. Na real, a gente não deixou de se falar por nenhum momento, né? E por isso que o Amigos do Mercado existiu, e hoje estamos aqui com convidados. Não, traje de gala, né? Liga o 5G porque vai ser pesado o papo aqui hoje, hein, Lupão? Então, gente, quero agradecer vocês, amigos, aqui. Estou com Felipe Solari, apresentador, diretor, conhecido de vocês aí quem acompanha a comunicação, quem acompanha MTV, Record e tantos outros trabalhos aí do Felipe. Felipe, muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Presença. Obrigado pelo convite. Traje de gala nada, né? Jogador caro, né? A gente é jogador caro. Lógico. Obrigado pelo convite. Felipe, e me conta, cara, quando a gente fez o convite a você, tá? O convite veio junto de uma missão. Falei assim, traga um amigo que de fato é amigo seu mesmo, do mercado que você conheceu ali no trabalho, mas que essa relação ultrapassou ali as barreiras do job e permanecem mesmo sem estarem trabalhando diretamente hoje juntos. Exato. Me conta quem que você trouxe para o nosso papo. Não, quando você me fez o convite, assim, eu pensei não só na questão de amigo, porque o Douglas é muito meu amigo, mas também na questão de como a gente poderia render essa conversa de uma maneira melhor, assim, né? O Douglas é diretor, trabalha com uma área de comunicação, que é uma área diferente da minha, que é uma área diferente da de vocês, né? Muito set de filmagem, shows, né? Cobrindo grandes shows e grandes eventos, a gente fez o Lollapalooza juntos, o primeiro Lollapalooza, que foi em 2013, que foi no Jockey. E ele pela Goga Cine, cobriu o festival inteiro e eu acabei fazendo o apresentador daquela cobertura, muitas entrevistas e tal. Foi uma jornada muito legal. E daí em diante o Douglas já fez vários outros trabalhos que a gente vai poder falar aqui. E também pra mim é legal porque eu também vou aguçando a conversa amigos, aqui, né? Entre amigos. Quem que eu agradeço o convite? Isso, pra mim. Tá? Obrigado. Então aqui conosco Douglas Aguilar, diretor e CEO da Goga Cine. Show de bola, bem-vindo, Douglas. Obrigado pelo convite aí, tá no primeiro, né? Imagina. Hoje é o número 1, é isso? Exatamente, o 01. A gente teve 66 conversas em live, né, nos últimos 2 anos. Estamos com um projeto agora que tem aí 5 lives, que tem o início, meio e fim, que é muito para que a gente fale sobre os mercados regionais. Então, naturalmente, por uma questão geográfica, tem que ser no formato de live. Mas a gente veio para ficar nesse formato aqui, né? Acho que o tempo da gente fazer live, ele passou, né? Para falar com quem tá no prédio ao lado, quem tá no bairro do lado, hoje faz muito sentido a gente vir aqui, poder bater esse papo, conhecer novos amigos e a proposta é justamente essa, né? Enfim, a gente convidar alguém e que esse alguém tenha a liberdade de chamar um amigo do mercado, né? Que já tenha, enfim, trabalhado, que tenha construído ali uma relação, porque o Amigos do Mercado é muito isso. Né, o lugar onde a gente naturalmente se conhece para um job, para um trabalho, né, para entregar algum resultado, mas que disso, o que fica, né, tempos depois, toda a grana que a gente ganhou no diário já foi gasta. No meu caso, 3 meses depois que terminou. Vai-se a grana, ficam as amizades, né? Sempre, né? Sempre. Não, vai-se as urgências, né? Vai-se aquela coisa, porque é muito louco, né? Aqui a gente está em comunicólogos, né? A gente da comunicação.
é sempre um ambiente muito tenso, né? Um ambiente de cuidado com as entregas e tal. E a gente, na urgência, a gente esquece que não somos da medicina, né? Não morrem pessoas por conta do nosso trabalho. De um erro no podcast. Exatamente, de um erro, né? Putz, de uma marca que saiu de ponta cabeça, né? Enfim, de um áudio que saiu arranhado e tal, né? Mas a atenção é a atenção de um profissional da área da saúde, né? Porque, enfim, é uma área muito exigente, né? Seja, enfim, na área de mídia, seja na área de produção. Acho que na área de produção ainda mais. Muito mais. Né, Douglas? Tem hora que parece que é assim, caso de vida ou morte, né? Porque assim... O tempo inteiro. Porque um erro ali num grande... Por exemplo, o cara tá lá fazendo uma música, a música mais importante daquele show, e o cameraman dá uma errada lá, como é que você vai pedir o take 2 pro artista? Cara, normalmente a gente tem várias câmeras, né? Então, pra poder se calçar... Já dá uma segurança. Tudo que é muito tiro na água, assim, a gente se prepara pra poder se calçar caso algo dê errado. Sim. Não, e Douglas, você sabe que eu trabalhei na HBO um tempo, né? E eu tava no episódio, na temporada 6 de Game of Thrones, em algum momento escapa ali, se eu não me engano, acho que era um copo de Subway ou qualquer coisa do tipo, né? Num cenário de, né, sabe, de época e tal. Idade média. Em algum momento alguém fala, não, isso foi feito de propósito. Amigo, não, hein? Não. Um mercha do Subway Não mesmo, Histórico. hein? Não, Né, Douglas, por mais que todo mundo tenha muito cuidado, 200 olhos ali, se bobear, escapa alguma coisa, né? Com certeza. Sempre, cara, tudo pode acontecer, né? Com certeza. Tudo pode acontecer. Todo grande trabalho tem sempre aquela acontecer. brecha. Né? Mas essa é uma preocupação, assim, por exemplo, você está cobrindo algum evento, você muitas vezes não pode chutar para algum lado, né, com a câmera, porque você pode mostrar ali o stand do Itaú, que tá no Lollapalooza, e o Itaú não tem nada a ver com o teu projeto. Ou a gente já aconteceu, e a gente na pós apagar. Então tem já na recurso, edição dá tem pra... esse recurso, Muito bom. A gente na pós-produção a gente apaga, faz algum... Porque dá um lá, jeito. né, na Marcão, hora. vamos entender de como tudo começou na carreira deles aqui? Bom, Lu, antes disso, precisamos agradecer a Compasso. Afinal de contas, estamos aqui nos estúdios da Compasso. Esse lugar bonitão que vocês estão vendo aqui é o estúdio do nosso grande amigo Lupe, né? E eu quero agradecer a Compasso e também agradecer a OPL Digital. A OPL Digital que está com a gente em todos os projetos, né? Aqui fez questão de, desde o primeiro episódio, estar conosco. Vamos colocar o logo da OPL aqui na nossa tela, porque é por aqui que a gente vai dar o nosso merchan agora, viu? Quero agradecer aí o Rodolfo da OPL, a Ana também, tá? Galera feríssima aí de mídia mobile, tá? Então tá pensando em mídia mobile geolocalizada, fala com o pessoal da OPL Digital, que tá com a gente aqui na live, tá com a gente no Prêmio Amigos do Mercado, é um dos patrocinadores master mantenedores aí do Amigos. Então, OPL, muito obrigado. Espero que vocês gostem do papo que vai começar agora, porque de fato, enfim, que comece aqui o Papo de Amigo, Lu. Sensacional. Bora. Eu quero saber. Que comecem os jogos. Que comecem os jogos. Pode começar, Lu. Vamos lá. Solari, manda. Começa falando pra gente como é que começou essa carreira. Eu sei que você já tem um portfólio gigantesco, já foi de tudo muito, né? Enfim, quero saber como é que começou essa carreira. Eu sei que você começou também muito cedo, então fala pra gente começar a esquentar esse papo aqui, como que começou a sua carreira, enfim. Cara, a gente vai se achando e se descobrindo no meio do caminho, né? Eu acho que como o Douglas, a gente tem um caminho muito parecido de começo, porque os dois começaram como atores, assim, né? Eu acho que o meu pai é diretor, então eu cresci dentro de estúdios meu pai é diretor publicitário, então eu cresci dentro de estúdios de publicidade, em uma época de ouro da publicidade, que os orçamentos eram gigantes, as estruturas eram enormes, os caminhões fechavam as ruas. Película, né? Película, exato. Lembro do meu pai editando em Moviola, na Cinema Centro, aí sabe? Sim fazia cinema, né? Cortando na fita. fita mesmo, juntando ali com o Durex e tal. Então, assim, fui me encarinhando e me apaixonando pela área. E aí, você não tem muito... Quando você é jovem, você não tem muito um caminho... Você ainda não pode entrar na faculdade, então você ainda não tem um caminho muito definido para... quero trabalhar com isso. O que eu faço? O meio do ator, ele é um caminho de entrada para tudo isso, porque você faz muito teste, você faz muita figuração. Eu fiz muita figuração de comercial no intuito de querer descobrir e de querer ver outros diretores em cena que não fosse o meu pai, assim, deixei lá. Então lembro de fazer Você já trabalhou com seu pai?
Com meu pai já, o Patitas Perdigão, lá o comercial, era dirigido pelo meu pai. O Clá fez o filme. Demais, cara. Foi meu apelido durante muito tempo, Patitas. Maravilhoso. Inevitável, né, cara? E aí eu lembro de fazer close-up, Itaú, muitos comerciais, ficar o dia inteiro ali. E ali ir me encaminhando até chegar a hora da faculdade, que aí eu fui fazer rádio e TV, que também me parecia um caminho, porque eu queria estar na frente das câmeras. Mas se não rolasse na frente, atrás da câmera ia ser um caminho pra mim totalmente natural. Eu queria estar ali. O importante era estar ali, não É. importa se na frente ou nos bastidores. É porque, cara, né? estar na frente não é tão garantido assim, né? É um jogo. Sim. Nada te garante. Se eu não tivesse entrado na MTV, não sei, muito provavelmente eu teria ido pro caminho do diretor, entendeu? Não dá pra saber, mas eu acho que analisando as coisas, a partir do momento que eu consegui entrar lá como apresentador, eu estive em um lugar que eu pude me aproveitar desse lugar. Mas se eu não entrasse ali, muito provavelmente eu ia acabar ficando como diretor. Ou de TV, ou de comerciais, assim, dessa parte. Talvez a TV me levasse. Talvez eu acabasse virando diretor, hoje em dia, de fazer uns reality, sabe? De tentar fazer série pra TV e tudo mais. Mas então, assim, o meu caminho foi uma construção, eu entendendo mais ou menos pra onde estava dando mais certo e indo. O ator, hoje em dia, eu considero que não era um lugar onde eu acho que eu tenha nascido para aquilo, assim. Fez parte, mas hoje em dia não... Eu prefiro o comunicador. O lado de comunicador, para mim, foi um lado onde eu me achei muito mais. Mas que é menos garantido do que o lado do ator, né? Você ser apresentador, na época, era muito mais difícil, assim, né? Ou uma emissora te contratava, ou você não conseguia se mostrar como apresentador. A internet não existia. Então era um meio sem lógica. Era uma aposta no talento, E na com verdade. quase nenhuma troca, né? Com Tem uma quase nenhuma faculdade troca. de Se apresentação. você for pensar, a trajetória dos apresentadores, dos comunicadores, são muito longevas, cara. Eles ficam... acho que o maior exemplo, enfim, o Faustão chegando agora na Band. Cara, quantos anos de Globo? Não, e muitos né? vêm do rádio, ele ainda vem do rádio, né? Ou seja, esse cara que é apaixonado por essa comunicação do. Sim, é do como ao o comunicador, vivo, né? É um comunicador Raiz, nato. né? Comunicador raiz. Exatamente. Muito Então esse legal. foi o caminho, assim. E teve o lance do seu pai, te incentivou ainda, você acompanhar de pequenos trabalhos, o set, olho- essas coisas. O olho brilhava ali, né? Encantava. Cantava. Porque realmente encanta, né? Você tá no set, um monte de gente, um monte de coisa acontecendo, você fala, cara, que mundo mágico, Os né? atores, né? Eu lembro de ver os atores e as atrizes e falar, meu, é isso. Né? Na frente da tudo escuro e na frente da câmera a luz, né? Então você vai se encarinhando. Agora, uma coisa que é legal que a gente estava aqui falando e que meu pai sempre me ensinou desde o começo ainda mais por eu ser o filho do diretor, aliás, ó a dica pro Miguelito A aí. responsa. Ó, a dica pro Miguelito. Meu pai sempre falava, ó, você vai amanhã lá no set de filmar, e eu cheguei a ver Xuxa, então amanhã você vai lá, você vai ver a Xuxa. Filho, você chega, pega 3 tabelas, encosta lá no cantinho, não mexe em nada, não encosta em nada. Ó, essa aqui é a galera da técnica, conversa com eles, Mas fica que ele ali sabia com o filho que eles. ele tinha, né? Era proibido tietar, não? Era muito nesse lugar, assim, cara. Você não é o filho do diretor aqui. Sim. Você tá num outro lugar. Sim. Comporte-se. Existe uma hierarquia dentro do set de filmagem, sabe? Eu vou estar lá como diretor, então não fica muito folgadinho ali, sabe? Coloque-se no seu lugar e tal. E isso foi muito importante pra eu, em várias situações que eu passei ainda moleque, 15, 16, 17, em sets de filmagem, eu saber o meu lugar dentro daquele Sim, set importante. e não ser um apresentador todo abusado e chegar pro diretor e não sei o que, entendeu? Então, eu acho que isso também é um negócio que a gente fala muito das novas gerações, né? Mas isso de você ir se construindo profissionalmente, ele vai te dando essa bagagem. Você ser um apresentador, um ator que manja de edição, que manja o lado do diretor, é um outro rolê. É Você- diferenciado, você cara. faz de uma Você maneira- se coloca diferente na cena. Você trata o diretor de uma maneira diferente, é muito mais participativo, assim. Aliás, Douglas, você, enfim, tem uma trajetória de muito sucesso como diretor, mas começou também como ator. E como ator, não sei se jovem ou mirim, como que você chama, né, o seu início? Mirim mesmo, né? Mirim. Com quantos anos você começou? Eu tinha 6 anos quando eu fiz meu primeiro comercial. Caraca, cara, 6 anos de Eu, idade. eu também tive a inspiração do meu pai, como o Felipe também. Mas quando eu me vi como gente nesse mundo, a minha irmã, as minhas irmãs já faziam comerciais por aí. E minha mãe não tinha com quem me deixar, ela me levava, né? E eu ia nesses testes de VTs, assim, naquela época o teste de VT era 200 por dia. Assim, Era né? tipo teste no limite, né? Muito. E assim, 800 Horas e horas, pessoas. Fazer Horas propaganda, e não, horas. vim participar no limite. E eu mesmo. ficava encapetando ali, né? Enquanto minha irmã demorava pra caramba, né, cara? Eu ficava ali brincando e correndo e tal. Até um dia que um diretor sagaz falou, chama esse moleque aí, entra aqui.
Que legal, e era um cara. comercial do Caderno dos Simpsons. Cara, que demais. E tinha que falava até umas bobagens. Esse comercial foi até proibido na época, depois que saiu, porque eu falava, você tem esse caderno? E esse aqui não? Trouxa. Bem adequado para os dias de hoje, inclusive, né? E aí, não, então, e aí eu cheguei, molecão de 6 anos, botei lá, o cara falou, vai, faz aí o texto. Aí eu saí falando, fiz, passei. E comecei minha carreira ali, né? Comecei a fazer vários comerciais depois desse. Virei garoto propaganda do Todd, garoto propaganda de várias marcas. E aí tinha as famosas. agências de atores, né? Muitas Companhia agências. 2. E eu sou da... Nossa Senhora do Cast. E eu, cara, até esqueci o nome da agência. Agora ficava em São Bernardo, da Tirani, chamava. Tirani. Que é da onde saiu a Angélica, o Gugu. Cara, que o demais. Wagner Santisteban, que é um amigo meu. Eu sou de uma geração de atores que era, na época, que fazia todas as propagandas. Eu fiz mais de 500 propagandas. ganhei vários Caraca, prêmios. cara, que portfólio, mano. E era eu, Caio Blá, Marina Chimenez. Eu ia falar, Wagner tem sempre as Santisteban. figurinhas Era carimbadas, Era né? essa geração, é. Total, cara. Que demais. E a gente só na publicidade, era grande, né? Assim, naquela época da película e tal, eram filmes de milhões, né? Filmes de 30 segundos e Sim. tal. E a gente meio que dominava o mercado, assim, O fazia todos SBT os alimentava filmes. muito também. As novelas também acabavam levando muito Caio Blá. Então, aí depois, aí Vague. teve um período, isso com 6 anos, mas quando eu tinha 10 anos de idade, mais ou menos, começou essa onda Newton Travesso no SBT, que começou a Sim. trazer esses atores de São Paulo. Porque a Globo era uma geração Rio de Janeiro, né? Tá. Então aí a gente Pode ocupou esse elenco do SBT, que fez Éramos Éramos Seis, Seis, Sangue do Meu Sangue, Ossos do Barão. Que é outro rolê. Né? Eu imagino que o comercial, enfim, tem lá toda a produção, um roteiro muito, imagino que engessada, porque para você fazer lá uma mensagem de 30 segundos, ela vem meio que pronta, não tem muito Sim. espaço ali para você, enfim, improvisar ou para colocar um pouquinho da pegada do ator e de repente você, ainda criança, sai do universo ali dos comerciais Sim. para dramaturgia de fato, né? Sim. Cara, eu assim, naquela época, pra mim era tudo igual. Eu não tinha essa... Pra mim era uma grande diversão, assim. É, a gente Então, isso que eu ia brincava. perguntar. É tipo uma diversão, você tá ali... Total. 100% de diversão. Eu ensaiava o texto com a minha mãe, né? Ela lia pra mim. A gente decorava e fazia lá. Tanto que era tanta diversão que o nosso estúdio era no Sumaré, né? Que fazia era no 6. E aí... Na MTV, onde era? Onde Foi a era? MTV depois. Da a Praia MTV Tupi ali. desceu ali, porque era no prédio a MTV. Sim, mas depois a MTV pegou o estúdio S ali Que é a de baixo. ESPN E hoje a ali. história mais Exatamente. engraçada desse momento é que assim, tinha um estúdio 8, que era o estúdio que tinha os grandes cenários da novela, e eu era do elenco principal, a novela chamava Sangue do Meu Sangue. Era Eu lembro filho dessa da Lucélia novela. Santos, Eu lembro, Osmar é. Prado. Olha, caramba. E aí a novela não tinha estreado, e era uma expectativa, eu tinha feito Éramos Seis, e aí, pô, protagonista agora nessa novela e tal. E eu era muito fã do Sérgio Malandro, né, cara? Nossa E senhora. o Sérgio Quem não Malandro era, era né? o estúdio do lado. Puta, E aí uma das malandretes era amiga das minhas irmãs, que é a Suzana, que depois virou a tiazinha. Suzana Alves. Suzana Alves. Aí, pô, eu conhecia ela, não sei o que e tal, e ela, pô, eu vi que ela tava entrando, ela falou, falei, cara, posso conhecer o Sérgio Malandro? E eu de figurino de época, né? E o Sérgio Malandro era ao vivo, nessa época, Porta dos Desesperados, não sei o que Nossa, lá eu e tal. assistia direto, cara. Que Maravilhoso. época. E aí, cara, eu, bom, moleque, 10 anos de idade, né? Vou conhecer o Sérgio Malandro. Cheguei lá, fiquei no cantinho ali de figurino de época, novela de época. Fiquei assistindo e tal. Daqui a pouco tinha uma gincana que ia participar, um merchandise, não sei o que era da None, o que era e tal. Tinha um brinquedo que você batia com a marreta e subia e ganhava o prêmio e tal. E quem quer brincar? Quem quer brincar? Pô, eu não tive dúvida, né? Tipo assim, já com o traje E ele na me olhou, ele não gravação. sabia quem eu era, ele me olhou e falou, pô, você, maravilhoso, né? Com a roupinha de época, gravatinha e tal. Entrei, cara, e o switch das emissoras, quando estão gravando novela, você tem lá o que você está gravando aqui, e aqui no lateral tem os A outros- emissora passando. os outros os estúdios, canais né? passando. Daqui a pouco era o Del Rangel, né? Nem o Nilton Travesso estava dirigindo essa. Bateu o olho ali, olhou e falou, meu, manda tirar esse Viu cara... um moleque do elenco que devia estar Antes no da novela estúdio. estrear! Quem abriu a porteira, cara? Manda voltar aqui. Manda tirar aquele moleque de lá. Eu tirei, foi uma confusão, chamaram minha mãe, foi uma cagada. Mas enfim, tudo isso pra dizer assim, que eu me divertia, né? Eu só Lógico. queria brincar ali mas claro, tinha os personagens, a gente super levava a sério quando entrava em cena, tinha o Lucério, o Osmar Prado, eles ajudavam muito a gente, era muito legal isso, assim. E a gente, como eles sabiam que a gente era muito inconsequente, crianças, sim, né? lógico. Eles tinham... A gente fazia toda a pré-cena, meu personagem era bem dramático, eu chorava toda a cena. E eles faziam dinâmicas com a gente para poder entrar em cena carregado, entender, né? Hoje em dia talvez nem seria tão bom, assim, porque eram coisas que a gente fazia, coisas
pensa que seu pai morreu, sabe? Trabalho de ator pra mais gente profundo. poder entrar chorando, Sim. enfim, e tal. Então, foi uma época Mas uma muito... base boa, né? Tipo, uma Lucélia Santos, E nesse desenrolar desse processo, eu fui entendendo o que estava acontecendo ali, quem eu era, o que eu queria fazer da minha vida. Porque meu sonho de adolescente, depois fui mais pra frente, eu queria fazer outra coisa, né? Eu não queria ser ator, não queria... Você tava ali, você conseguia ver o papel meio que de cada um e entendendo, né? Enfim, além do trabalho de quem tava ali na câmera, de todo mundo, qual que era o papel de cada um ali. um set, né, cara? Você é presenteado com um set. Cresci dentro de um set de filmagem, né? Assim, desde criança brincando ali, depois novelas e tal. E eu, cara, assim, eu era chamado direto e eu não sabia que eu era bom, sabe assim? Tipo, se eu tô fazendo vários é porque tem alguma qualidade ali. Só que eu não tinha essa percepção. Era assim, tipo, ganhei de novo, vou entrar de novo demais, e tal. Cara, demais. E até que me chamaram para fazer o programa Sandy Júnior, que foi um piloto. Eu lembro, que eu tinha 14 anos de idade. E eu tava nessa... até lá, por incrível que pareça, até lá, assim, era uma aventura para mim ali, então. Eu ainda tava sendo, tipo, não, eu vou fazer 18 anos, eu vou me formar, vou fazer engenharia mecatrônica. Que era o meu sonho de moleque. Nada a ver, né? Nada a ver. Mas ali, quando eu fiz 14 anos, eu fiz esse piloto do programa Sandy Júnior, que foi aqui em São Paulo e tal. Aí teve toda a roleta de vender, né? Foi pra Globo, Band, SBT, todo mundo, ofereceram pra todo mundo. Ah, é? Sim. Não sabia, eu pensei que tinha nascido na Globo, não? Ali... Não. O programa Sandy Júnior nasceu com Paulo Trevisan, que era um diretor que já nos deixou. Ele teve, tipo a gente, ele teve uma ideia e ele tinha uma estrutura, ele falou, cara, vou fazer um piloto com recurso próprio e tal. Entrou em contato com o Sandy Júnior. Fez um teste ele era amigo do Chororó, conhecia o Chororó, ligou pra ele e falou, cara, tô com esse projeto, eu pensei nos seus filhos. O que você acha? O Chororó super gostou da ideia e trouxe os meninos pra fazer com a gente. Essa foi uma fase, inclusive, de carreira deles, que já foi uma transição. Eles estavam... Não foi mais ou menos no 4 Estações? Não. Antes, pouquinho antes. Eles estavam lançando aquela música do Titanic. Ah, verdade. Verdade. Eles deixam de ser crianças para ser ali alguma coisa, enfim, num tom musical diferente. Quantos anos eles tinham ali? 14. 14, todo mundo 14 ali. 14 a Sandy, 13 o Júnior. E eles toparam fazer esse piloto, né? O Trevisan fez teste, como todos os processos de teste que a gente tinha aqui na publicidade. E a gente passou, um elenco já a Fernanda, Paz Leme, o Paulo Vilhena. E é uma galera Eu lembro bastante do elenco dessa. E é essa geração que fazia os testes e blá, 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 exatamente, né? O Wagner, então, você tava em casa. Você tava em casa. Cara, todo teste que a gente ia, não tinha o Zé, não. Ah, não tinha o Zé? No piloto, não. O Zé depois entrou depois. É mesmo, olha. Era a gente chegava nos testes e encontrava sempre as mesmas pessoas. Aí... Passou, foi pra Campinas, gravamos lá no colégio. Legal. E o Trevisan fez tudo sozinho, foi bem guerra, assim, ele que editou. Cara, bem tipo gente como a gente nos processos. Legal. E eu não tinha acesso a esse piloto, né? A gente fez, eu nunca assisti o piloto, soube da roleta que rolou, que passou, vendeu e tal. Aí até que um dia que chegou, falou, cara, vendemos pra Globo. Nossa. Puta, cara, imagina, foi o encontro velho. perfeito ali, né? Assim, frenesi, né? Vou pra Globo. Sábado no almoço. Pra Globo. Almoço de sábado. Estourei no Virou norte. uma chave assim, né, cara? Imagina. Estourei no norte. 14 anos de idade, foi pra Globo, só que a Globo começou a falar, cara, beleza, você tem o elenco? Tenho, então vamos fazer teste de novo. Putz. Testou todo mundo de novo. Foi pauleira. Caraca, hein? Foi aí que mudou algumas pessoas do elenco, foi aí que entrou o Zé e tal. Imagina quem saiu. O que eu falei, imagina quem ficou. Imagina quem ficou de fora, cara. E dali, falou esse teste para fazer um especial de fim de ano, que foi meio que o piloto da Globo, né? E aí foi um sucesso o piloto em 98, e aí se transformou em série. E ali eu comecei a falar, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida. Então, ali você começou a entender o que estava acontecendo. O que estava rolando de fato na sua vida, na sua carreira. E o que eu estava fazendo e aonde eu estava, né? Claro, porque era outra repercussão. Porque eu morava né? em Santos, eu sou de Santos. E eu fui... Santos. E eu fui morar em Campinas com 14 anos sozinho. Cara. Que é uma coisa também que eu acho que hoje em dia nem poderia mais também, mas a Globo sempre deu todo o respaldo pra gente, né? Enfim, a gente sempre foi muito bem... Você dividiu o AP com outro de 14. Na verdade, não. Morei sozinho por 8 meses, depois de... Foi na história do bingo, não foi? Você morava perto do bingo, né? Assisti. Aliás, Sistema Solari, né? Assistimos o episódio com o Douglas, foi animal. E... É o Special Features, lá tem o Special Features. Maravilhoso. Enfim, e é isso. Aí moramos lá um bom tempo. Morei dos 14 aos 17 para 18 anos em Campinas. E lá,
eu falei que eu tinha me encontrado, né? Lá eu comprei uma câmera de filmar e nos bastidores, a gente ficava muito tempo nos bastidores. Eu passava o dia de segunda a sábado dentro do colégio lá, né? E a gente morava lá, não tinha o que Filmava fazer. todo dia? Todo dia. Nossa. E a gente tinha folgas pontuais, mas praticamente No todo colégio? dia. No colégio. Não, Mas e o colégio não Fazia funcionava? de manhã. O colégio, calma, o meu ou o colégio que a gente você trabalhava? estudando. Você estudando. Eu estudando no colégio, de manhã, Fazendo, gravando e estudando ainda. Gravando e estudando. Caramba. Então era uma preocupação que a Globo tinha isso com a gente também. Eles respeitavam as nossas manhãs, que era a hora do colégio, e da mesma sala, né? Eu, Wagner, Bruna, Nossa. Fernanda, Nossa. mesma sala. Que sala era essa, amigo? E quando Tem você várias chegava na histórias, escola porrada, e falar uma assim, vez cara, que- imagina, eu imagino Os caras quando do você- Sandy Júnior. Cara, eu sou fãzaço de Sandy Júnior, Legal. desde sempre. Aliás, da família inteira. Sim. E de tudo, desde a conduta, como eles são reservados, tudo, cara. Tudo me encanta Sim. naquela família. Sim. E aí, A mim muitas também. vezes, É. eu já parei e pensei assim, falei, cara, imagina a Sandy e o Júnior chegando numa faculdade, Colégio, imagina. saca? Sim. Tipo E ela assim, fez, cara, né? Ela é e formada. sim, então, eu lembro que teve uma época que ela tava no auge, assim, eu lembro que ela estudava pra caramba, tal, Sim, e tava... sim, sim, Aí eu falo assim, cara, imagina como é que é chegar numa universidade, numa escola, sim. tendo participação numa série da Rede Globo. Cara, Sim. deve ser um negócio absurdo, assim, o frenesi ali É, da da galera. galera, né? E fazendo um Não resumo tinha rede até, assim, social. o mais maluco pra mim ali era... Porque a gente se divertia, ia pra escola, trabalhava, dava tudo certo, assim, mas via a loucura que eles viviam e o quanto a gente admirava eles ali, né, assim, de falar, cara, que esses caras são incríveis, né, e ficaram gigantes, aí Rock in Rio e carreira Foi internacional. um momento de uma puta explosão Sim. da carreira, foi justamente a Eu série posso estar ali, né? enganado, mas, Foi um cara, boom. foram das primeiras crianças mega stars. Né? Porque você tinha ali, querendo ou não, uma outra criança famosa, tal, mas Sim. na proporção que eles chegaram, Brasil, você tá falando. Brasil, cara, não Durante se tinha tanto paralelo. tempo, durante Sim. tanto tempo, É. com certeza ninguém. Sim, assim. Você tem uma sim. explosão, o Jordi, o Nossa, o Felipe Dilon. Não, Hanson. 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 É incomparável. Hanson, né? Pelo amor de Deus. Mas alguém que tem uma carreira sólida realmente, passou Sim, por cara, tantas era incrível fases. de ver ali de perto e eu não fazia ideia o que estava acontecendo ali, né, na minha frente daqueles dois artistas e de todos nós, né, que de certa forma, assim, eu até brinco, mas brinco falando a verdade. A MTV também acho que é um pouco isso, eu falei aqui fora, inclusive. Todo mundo que participou daquele programa, dentro, na frente ou atrás das câmeras, todo mundo saiu dali e Teve uma trajetória de se sucesso. posicionou bem no mercado. Continua ocupando legal, um cara. espaço. Eu fiz um trabalho na Record há pouco tempo, tem um cara lá que é o chefe de fotografia, que era um dos estagiários na época do programa. Os atores, né? Pô, a Fernanda Paes Leme, Sim. o Paulo Vilheno, o Wagner, enfim, toda a Karina, todo mundo que saiu de lá, a Bruna, se posicionaram bem no mercado, cada um na sua área. A Marie, que é que também era atriz na época, hoje é diretora de arte, mora em Londres, Mion. faz filmes. O Mion. Mion. É verdade, o meu também passou Mion por lá. passou agora- por lá. Então a gente, o Igor Cotrim, enfim, todo mundo que passou por. Então, não só na frente como atrás também. Foi um programa que tinha uma atmosfera muito legal e eram de pessoas muito talentosas ali envolvidas. E eu comprei uma câmera Eu já tava e falando eu da câmera que filmava você o tempo comprou. inteiro os bastidores, eu filmava, a gente fazia vários curtas. Inclusive no doc eu não coloquei os meus curtas ali. Legal. Mas eu filmava muita coisa ali. A gente se divertia o tempo inteiro com arte, sabe? O Legal. Júnior é um menino que respira arte o tempo Sim. inteiro. Então a gente, meu bem brother naquela época, fazia isso. E depois eu tive o privilégio, né, de anos depois, eu fazer o documentário e Que ficou usar essas sensacional, imagens. cara. Foi uma realização para mim, assim, de falar, cara, além de eu olhava para aqueles caras e falava, pô, eu queria tanto trabalhar com eles, assim, não só com eles como eu trabalhava ali como ator, mas digo, eu queria estar tão mais próximo deles, que depois que eu saí de lá, eu fui morar em Los Angeles, fui estudar cinema e tal, e eu hoje, anos depois, quase 20 anos depois, eles me darem essa responsabilidade de falar, cara, beleza, conta a minha história aí. Cara, que foda, hein? Pô, foi uma realização assim incrível. E aí ver o resultado, e ver que todo mundo gostou, e ver a repercussão que deu. Pô, Não, e ver o caminho, porque contando parece fácil, né? Eu fiquei lá uns 10 anos ali mesmo, e aí depois a gente se reencontrou pra eu dirigir ali. Não, cara, Esses 10 anos, a tua reinvenção, esse tô recolocar. tendo dar uma assim, resumida Ah, porque eu sim, falo claro, pra é, caramba, lógico. senão a gente Mas vai... pra chegar no mas- lugar deles, te olharem ali como um diretor e não mais como o ex-colega. Porque Sim. vocês nunca trabalharam juntos por você ser o ex-colega. Claro que isso Sim, no meio sim. da... Mas, Sim. cara, Coisa mas olha, conta, mas né? dando Isso mérito conta a eles, e é muito louco porque eu trabalhava numa produtora aqui, eu tava falando pra vocês,
E aí eu nunca tinha feito nada fora das produtoras, né? Eu sempre trabalhava sob demanda ali, Sim. né? E um dia eu estava na casa do Júnior, eu morava perto dele, aqui em São Paulo. Fui na casa dele, ele falou, a Sandy estava lá. Não, mentira, a Sandy fez um call com a gente. Olha só, tinha call, hein? Olha aí. A gente fez uma videochamada, isso em 2011. Eu nem lembro como foi essa Caramba, videochamada, mas foi. Skype, deve ter sido. Skype, certeza. Provavelmente sim. Certeza. E aí ela pegou e convidou o Júnior para dirigir o show dela. E eu tava lá e o Júnior, beleza, ele já tem experiência com show Sim. e tal, mas ele não trabalhava com audiovisual e tal. E aí, por tabela, ela falou, pô, Doug, você não quer fazer também? Puta, que falei, porta, cara. Falei, Sandy, eu nunca dirigi nada. Ela falou, mas você não faria? Você não banca? Você Nossa, não foi com essas cara. palavras, mas foi do tipo assim, você toparia, né? Que Você viria? sensacional, cara. Eu falei, ué, você é louca, né? Beleza? Topo. Mas vamos. você sabia, você tinha todo o conhecimento Eu tinha da edição. noção Não, ela total, sabia da minha cara. trajetória. Que seria tinha algo trabalhado no importante na pra- Mix, Não, então. e outra coisa, tem uma coisa que é muito importante, que é o feeling que você tem de você estar junto deles anos, cara. Eu tinha feito vários vídeos com o Júnior. O Júnior tinha os projetos dele, o Dexter na época e tal. Eu viajava com ele, eu já filmava, eu editava. Sempre guerrilha, que é o tal do joelho no barro. Sempre na guerrilha Já ali, tinha uma assim. dupla ali de Sempre trabalho. fui assim, já apaixonado tinha uma- por trabalho Sim, e principalmente pelo meu trabalho. sim. Então, aí ela pegou e me deu essa oportunidade, cara, que é um manuscrito. E aí o mais louco também, como eu tinha vindo do cinema, eu nunca trabalhei em televisão atrás das câmeras, né, só como ator. Então a minha experiência behind the scenes ali era no cinema, era em produtoras de cinema. Então eu trouxe o cinema para o show, que antes do manuscrito, os shows, os multicams, né, os eventos multicams eram feitos com estrutura de televisão, com aquelas Ikegami gigantes, aquelas câmeras zonas e Eng. tal. E eu não só me envolvo muito com o artístico, mas eu gosto muito do técnico, eu gosto muito disso aqui, Sim. do material, do equipamento, assim, eu me interesso por isso. Tanto que meus amigos me ligam para eu ajudar, ou vou montar um Exatamente. podcast, cara, me indica um Dá uma equipamento. dica aí. Que câmera eu pego? Eu me interesso, sou meio nerd com essa coisa de equipamento também. Então, eu peguei e levei, foi um dos primeiros DVDs, se não me engano, me arrisco a dizer que esse pau o primeiro, feito com 8 câmeras RED, que estava chegando no que Brasil, top, que era o cinema cara. digital. Sim. Que foi uma loucura na época, todo mundo falou, mas você é maluco e tal. E a Sandy encarou essa daí, bancou literalmente, né? Literalmente, claro. Mas ela encarou, ela falou, cara, vamos nessa e tal. E o DVD manuscrito feito em 2011, convido vocês a assistirem, tá no YouTube, Sensacional, modéstia à parte, cara. é lindo, assim, é um... E eu acho que também combina com o tempo onde quem consome o conteúdo passa a ter um equipamento de um pouco mais de qualidade em casa. Né? Sim. Porque não Os existia. streamings. É óbvio, até hoje, né? Enfim, a experiência de quem está ao vivo num show é muito diferente de quem assiste, por mais que tenha tecnologia envolvida. Né? Mas uma coisa é você assistir nas TVs de antigamente, em algum momento a TV fica plana, o som da sua casa fica com poder que as produções anteriores a isso não estavam preparadas para essa saída. Exatamente. E aí, nesse momento, você entende com a visão de cinema, fala assim, opa, Exatamente. essa experiência dá para ser cada vez mais próxima da energia que se tem lá presencialmente. E era a né? pessoa perfeita, porque eles também são assim inquietos, né? Então a parte de som foi 5.1, Ah, foi top, cara. era o turnover do conjunto DVD da Blu-ray. obra. Então a gente isso. fez em Blu-ray. São coisas assim, eles também vieram comigo nessa, assim. Claro, Sim. a parte de áudio veio junto. Então é um casamento ali que tanto que fez um boom que, cara, a Gogassini começou lá. Foi quando eu falei, cara, vou abrir minha produtora. Já Chegou meu virou momento. outra chave na sua vida. Eu falei, chegou meu momento, vou abrir minha produtora. Eu trabalhava na Mixer, de Fez lá um puta trabalho, já teve um puta portfólio. de lá fui pra O2, conciliando em paralelo. Chegou uma hora que eu falei, cara, eu vou tocar aqui. E como a gente estava estava falando em off, né? Às vezes a gente está numa corporação, pede ali uma oportunidade para tentar, se imagina crescendo ali, sendo que na verdade o seu caminho de crescimento está em você mesmo. É. De você eventualmente ir lá, empreender, meter a cara Exato. e pegar um projeto desse tamanho. Mas a confluência de fatores precisa acontecer para você conseguir fazer essa movimentação de largar o seu emprego, apostar em algo que você tá... Alguma né? provocação tem que acontecer para você sair da zona de Exatamente. conforto Só, ali, só, né? só uma coisa que, assim, também tem uma grande questão aí nessa coisa dos shows hoje em dia, de dirigir shows e de registrar shows, que antigamente era um negócio muito mais pontual. As grandes bandas mesmo faziam ali uma cobertura de show e ficava incrível. E você tinha que comprar o DVD, você tinha que gostar do Metallica para comprar o DVD e tal.
Hoje em dia, com a chegada dos streamings e esse aumento do meio musical, que hoje em dia a galera tem muito mais banda cheio de grana, com várias possibilidades e tal, isso aumentou a possibilidade de você fazer shows e transmitir shows e mostrar shows. Todo artista hoje em dia quer registrar o seu show. Os streamings passam pra caramba isso, né? O mercado, ele cresceu muito nesse sentido. Isso rolou, e sertanejo. eu acho que você fez parte disso, porque eu vi de perto. Isso teve um momento, uma democratização do audiovisual, que chama Canon 5D 7D, que eram 2 câmeras que foi lançada, que elas têm uma qualidade ótima, né? E a custo acessível. Sim. Então, de repente, todo mundo tinha um equipamento na mão que fazia um conteúdo de qualidade. Porque antes não. Antes era aquela cybershot, as câmeras que não, essa ligavam. 5D, o visor ali virava, não virava pra pessoa a ver. A 7D virava, a 5D não. A 5D era eu lembro dessa Canon. 7D. Era top demais. Isso democratizou o audiovisual de uma forma que pra mim foi uma oportunidade. Cineminha, né? Porque Virou não dava, cineminha. como é que eu vou competir com uma O2? Sim. Como é que eu vou competir com uma Mixer? Não, e você falando do registro musical, né, em vídeo, porque antes as produções elas eram limitadas aos videoclipes, que aí enfim, o Felipe viveu também. muito próximo também esse movimento, né, também juntando ali com uma turminha que nem todo mundo sabe que se conheceram no mesmo momento, começaram juntos, né, Felipe? Eu queria que você contasse também aí do seu início, quem é que começou com você? E assim, muitos diretores se fizeram também através dos clipes, né? Johnny Araújo, que dirigia os clipes do Maurício S., exatamente, Racionais MCs, ou aqueles clipes do D2, do Charlie Brown Jr., que marcaram toda uma época, que fizeram... Miranda. Né? Alex Miranda, exatamente. Caramba, Alex Miranda, Ídolos, exatamente. trabalhei com eles. Grandes caras. Então, assim, quando eu começo ali, eu vou trabalhar na Band, né? O meu primeiro emprego ali como audiovisual mesmo, rádio e TV, foi na Band, eu fui ser estagiário, operador de TP, né? Que eu começo como operador de TP e caio na produção do Mion, né? Do Marcos Mion, e acabo virando o operador de TP do Marcos Mion ali, do Descontrole. Nessa produção tinha o Mion, tinha o Vesgo, né? O Rodrigo Scarpa, que era ele era o Corvo. Maravilhoso. Ele era o Corvo. Bom. Tinha o Bolinha também, que depois foi fazer parte do Pânico, que era o diretor musical ali. Aquela parte, aquele Descontrole, ele tinha uma parte musical muito interessante, porque acho que o Mion trazia um pouco essa pegada de MTV. Então ele sempre levou bandas ali, Charlie Brown, teve a noite do rap, que foi Rapping Hood, foi Sandrão do RZO. Tipo, sabe, ele tentava abrir em uma emissora, em um horário, que era um horário que marcou toda uma geração, que era Bandeirantes, 8h30 da noite, diário. Foi durante muitos anos o H, do Hulk, depois foi o O Positivo, do Otaviano Costa, e depois o Mion pega essa exata faixa, que era das 8h30, com o programa Descontrole, que era uma faixa jovem, diária, de noite. Fora! Lembra o cantor? A tiazinha, a feiticeira, marcou muito essa época. E eu ali inclusive é até interessante, porque como operador de TP... Hoje em dia, o operador de TP, ele fica no switcher. Ele não fica mais no estúdio. Eu ficava no estúdio com contato de olho aqui, contato visual com o Mion, né? Mion olhava pra mim, acelera, eu acelerando e eu não sei o quê. Então, ali eu consegui aprender muito sobre como apresentar. Aquilo foi uma faculdade. Legal. Porque eu via quando ele saía do TP, aí ele ia lá atrás, brincava com um anão, não sei o quê, e quando ele voltava, ele pegava o TP exatamente de onde ele tinha parado 5 minutos antes. E eu lá, como operador, falava, acho que ele já esqueceu que ele estava aqui. Acho que eu vou pro próximo bloco. Não, ele voltava e ele sabia que ele estava rolando. E você tinha que... É uma sinergia gigante, né? Na mão, porque era um TP que você colocava, era uma câmera e era uma esteira. E você colocava o roteiro, papel. Maravilhoso. E você girava a velocidade da esteira. Maravilhoso. E tinha uma lupa digital mesmo, né? O tamanho? Não, essa câmera já era uma angular, uma lentezinha que já ia pro TPzinho. Tanto que se eu desenhasse na folha de papel e botasse, aparecia o desenho do TP. Entendeu? Uma loucura. Maravilhoso. E ali Imagina as possibilidades de trollar o apresentador, né? Imagina, cara. E eu fazia. Ainda mais o Marcos Mion, né, cara? Eu fazia e vocês devem imaginar o que Poupe os detalhes. Mentira, conta, vai. E aí, o que era legal é que o diretor falava assim, olha, a matéria do bloco 2 caiu, agora vai a do bloco 7. Então eu tinha uma régua que eu pegava o roteiro, já rasgava o bloco 7, invertia tudo e colocava aqui e girava.
Então era muito manual essa troca, entendeu? Legal demais. Então, super legal, assim. Então, essa produção onde eu começo tem essa galera. Depois eu trabalho também na Mixer. Quando eu saio da Band, eu vou pra Mixer fazer um programa de estágio, que eram 6 meses, e você passava cada mês em uma área, a área das Casas Bahia e não sei o que eram, né? Pão de Açúcar. Isso, aí a área do financeiro, eu cheguei a ficar no financeiro, que era lá na Brigadeiro, se eu não me engano, né? E aí passa por parte mais de cinematográfica, eu lembro, Mesa para Dois, do Alex Atala, era um programa que eles faziam, eu participei bastante da edição. E aí quando o Mion vai pra MTV, ele volta, né? Ele sai da Band, ele volta pra MTV, aí ele me liga e fala, tô indo pra MTV, vem comigo, vamos fazer parte dessa produção. Foi que ano? 2005. Tá. Eu tava no meu último ano de faculdade e eu vou pra MTV pra ser estagiário de uma produção nova que o Mion que a gente ia criar lá juntos. E essa produção acaba virando o Denadas, que eles colocam eu e o Vasco, que era o estagiário, André Vasco, que também era estagiário dessa produção. Não, vai vocês aí, entra aí, atua junto com o Mion. Você não é ator? Então vai lá atuar lá, não sei o que, sabe? Aquela coisa bem MTV, assim. E eu fico 1 ano na MTV sem ser VJ, mas já na frente Atuando da câmera. ali. Aí no final do ano eles... tem um teste ali, o famoso teste de VJ da MTV, que era todo final de ano. E aí a gente faz o teste. Cara, e já vi passa e é vários. Eu promovido subia como na VJ. CSABC lá em cima na você e o exibição. Vários Rolou testes. teste. Cara, vários testes. É muito legal. Era você e o Vasco que você tá falando? Eu e o Vasco. Aí a gente é promovido VJ e ganha um programa chamado Chapa Coco. Que era o programa que era eu e o Vasco. Que tinha 2 exibições por dia. Era das 3 às 5 e depois das 7 às 9, ao vivo. Tinha um carro no cenário, não Tinha era um um carro que desmontava, cara. Eu lembro carro do cenário, Não, cara. os cenários da MTV, assim, todo janeiro era muito legal chegar na MTV e entrando nos estúdios e vendo os cenários que eles Mudava direto, criavam. né, cara? Porque, é referência Maluco. até hoje os cenários deles, assim, é referência até hoje. E a gente estava falando sobre empreender, né? E o Mion tem muito essa pegada, né? De ser um cara que empreende na TV. Né? Acho que muitos dos projetos que ele se envolveu e que você acabou trabalhando junto, foi coisa que, cara, que ele não pega uma referência ali, ele de fato cria né, um novo formato e isso aconteceu algumas vezes na carreira dele, né? Ele consegue negociar muito bem a ida dele pro canal. Isso é assim, sabe? Geralmente é com carta branca, geralmente pode montar tua equipe, né? Quando ele foi lá pro Legendários, ele levou da MTV... Só de elenco, João Gordo, Hermes e Renato, eu tava junto nessa barco, Elcio Coronato. Imagina, João Gordo e Hermes e Renato, que você nunca diria que sairiam da MTV pra trabalhar com o Mion. Sim. João Gordo e Mion não tinha nada a ver, entendeu? Até se sacaneavam muito no ar, eu lembro. Exato. E aí ele traz uma série de diretores. Iê Marcondes, que é irmão do Cacá Marcondes. O Geninho, Simonetti, que hoje em dia é o diretor do Caldeirão do Caldeirão do Mion. Calderola. Ali, né? Calderola. Então ele consegue negociar muito bem e realmente ele é o dono do programa. O cara fica pelado no VMB. Liberdade, né, cara? Isso. E ele conseguia dentro da MTV apresentar os VMBs, que era um negócio que ele já negociava no contrato. Então ele sempre soube muito bem não ser só aquele cara que ia chegar e apresentar o programa. Ele sempre se alimentou muito dessa referência internacional também, né? Eu via sempre que Do ele buscava da showrunner, coisa de fora, dos Ashton Kutcher, Sim, não sei, que o sim. cara é o apresentador, mas a produtora dele que produz o programa que foi vendido pra mim, sabe? Então ele sempre teve esse giro e coisa que quando ele era mais novo, podia parecer que era um negócio meio da cabeça dele, uma viagem da cabeça dele, com o tempo ele foi consolidando essa ideia foi aquela, de que ele é o dono do identidade programa. dele, entendeu? né, cara? E que é pra poucos, cara. É coisa pra poucos apresentadores na TV. E eu assim, acho sabe? que ele no improviso ele ele manda apanhou e fez. muito Apanhou bem, e cara. fez, cara. Ele foi amadurecendo muito. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês falaram um pouco da carreira de vocês aqui. Agora eu quero saber como é que vocês se conheceram e foi um trabalho que uniu vocês. Como é que vocês se conheceram aqui? Boa pergunta. Porque não foi na Mixer que nós trabalhamos. Não, acho que o Júnior é o nosso ponto de... Pelo menos quando eu começo a te encontrar mais é quando você tá fazendo esses DVDs com o Júnior que vocês estavam editando lá na... Tipo, Foi isso? né? Eu acho que é essa época, assim, que a não gente lembro. começa a se Não conectar lembro mais. especificamente, mas eu acho que a Mas gente se também o tornou dia que a amigos. gente se conhece, eu ali, também não lembro, assim, quando a gente se... Mas vocês chegaram a fazer vários trabalhos juntos ou acompanharam de forma paralela uma carreira do outro Pelo como que eu vi, amigos, não. enfim? Não, a gente se conheceu, acho que de fato realmente, não sei se conheceu, mas a gente se tornou amigos na casa do Júnior ali, porque era um amigo nosso em comum. Legal. E Futebol, a e gente eu ia acho jogar que bola. dá admiração. Jogava videogame também, né? Também, Aham, também. também. Acho que, mas Até acho que da hoje. admiração profissional acabou se tornando a amizade um pouco mais forte. Legal. Porque eu
trouxe você para trabalhar comigo nesses processos. Eu fiz o Lollapalooza e tal. E eu sempre, já falei isso para ele e tal, sempre achei muito legal a forma que o Felipe conduz os papos dele, assim. Ele fala muito bem, se comunica muito bem, coisa que eu tô aprendendo. Mas ele é desenvolto. E a gente ia fazer esse Lollapalooza, tinha Black Keys, tinham bandas enormes, tinha o Door Cinema Club e tal. E eu precisava de uma pessoa que chegasse no artista e conversasse de igual para igual. Sim. Com outra língua, um cara gigante, o cara tem 30 segundos para falar com você, e eu não podia errar. E aí, não tive... Falei, cara... O Torinho ajudou nessa conexão, né? Pedro Torinho ajuda nessa conexão, porque bastante. era via Gel, né? Nossa, Gel Eventos. Gel Eventos. Era um outro mundo. Claudinho O Torinho Santos também era amigo nosso em comum. É verdade. A gente tinha muito amigo em comum, é Sim, muito louco. Raoni, Marauê. O universo conectou a gente, assim, de porque a gente forma. vem meio de uma mesma... Sabe? É uma mesma ninhada, Sabia, né? eu sei quem é o Douglas. O Douglas sabia quem era eu. De uma geração ali, de uma Sim. turma que... Vai juntando, Pra não falar uma panela aqui. Mas Bem era uma, paulista, era uma né? turma mesmo, assim, que fechou, assim, que a gente se conhecia e, de certa forma, pessoas foram chegando. E os trabalhos... Mas e o Mion, meu amigo, que fazia o Exato, programa. então também. Mas é profissionalmente que a gente vai mesmo mais se conectando, que a gente vai vendo que as ideias são parecidas Mas e tal. trabalho E aí junto eu tive foi só Lola, né? A gente chegou a fazer também, quando eu tinha a Guilhotina Filmes, a gente fez um comercial em parceria. É verdade. Agora não lembro qual Que era o eu montei pra cliente. você, é Vocês fizeram verdade. toda a parte de captação e tal. Não, e Felipe, o Douglas estava comentando sobre, enfim, a maneira como você apresenta, né? Acho que você traz aí uma linguagem diferente. Eu e o Lu, a gente, enfim, sempre fomos de área comercial de publicidade, né? E nos arriscamos a fazer aí os podcasts do Amigos do Mercado, enfim, as nossas lives, os eventos do Amigos do Mercado a gente geralmente apresenta, né? E em algum momento eu busco ali e falo assim, cara, por mais que eu consigo desenrolar, eu consigo colocar, passar a mensagem, cara, me falta técnica, me falta, enfim, ter um pouquinho do lado profissional disso mesmo. E quando eu procuro algumas referências, eu sempre encontro, na maioria das vezes eu encontrei, aquele locutor de voz, imposta, tal, não sei o que, ele fala assim, cara, mas eu também não quero ser isso daí, né? Eu falo assim, cara, eu não me sentiria bem, sabe? Eu tenho orgulho dos meus erros, sabe? Acho que aquelas gaguejadas, só falo assim, cara, isso daí... Cara, e fique tranquilo, porque não é fácil. É. Eu Sim. falo, assim, eu não me dou bem. Você pode ver que assim, eu começo um pouco nervoso e vou relaxando. Porque não é uma parada simples, assim. Por isso que eu falo que eu admiro, porque até sabendo quando eu vou dirigir alguém, eu sei que não é, sabe? Tipo, eu já entendo, eu falo, cara, Sim. fica Entendo o seu tranquilo, lado, eu né? entendo o seu lado. Vamos de boa, vamos devagar e tal. Não é simples. Mas eu acho... E aí, Felipe, em algum momento, o gancho era para falar que em algum momento você entende que existem pessoas que querem fazer isso que a gente está fazendo aqui, né? Enfim, de trocar essa ideia através da linguagem do podcast, porque eu até brinquei com o Lu, né? Falei assim, Lu, cara, a gente gosta de fazer isso daqui tudo, a gente não tem uma técnica de apresentador, mas quando a gente olha as principais referências, né, cara, você olha pro Flow, olha pro Podpah, cara, aquela galera não é locutor. Sim. Não, eles são pessoas Eles que sentam ali uma e trocam uma ideia. genuinidade que é o que fez eles darem certo. Eu acho que assim, no meu caso, eu acho que eu passo a me comunicar melhor quando eu aceito que eu sou um comunicador. Que eu, sabe? Que eu tentei a Guilhotina Filmes, né, que era uma produtora, tentei ser diretor. E eu considero que eu ainda tava meio perdido, entendeu? Sim. Mesmo na MTV, quando eu olho os meus conteúdos de MTV, eu falo, poxa, se eu tivesse naquela época o entendimento que eu tenho a hoje... maturidade, né? cara. Mas chega uma hora que você abraça e você fala, não, eu acho que é aqui onde eu jogo melhor. Essa é a minha melhor posição. É apresentador, é sendo um comunicador. E o que vai te fazer cada vez um comunicador melhor? Horas de voo, né? Que eu acho que quanto mais você fala, e mais você comunica, mais você se conecta com pessoas, e mais faz ao vivo, você vai amadurecendo e entendendo melhor essa questão. Mas essa questão da genuinidade, da verdade, de não ter muito referência para não ficar realmente parecendo alguém... Bem desarmado, bem tranquilo, sentir isso aqui como né, porque isso imprime na câmera. A gente não é um ator, você não vai ter o texto na boca, você não vai ser conhecido pelo personagem tal, você vai ser conhecido pelo teu nome. Então seja você na frente da câmera, né? Porque eu acho muito baixo astral aquele apresentador mais anos 80, 90, talvez, que ele era uma personalidade, ele era meio escroto nos bastidores, mas na frente das câmeras ele era o Unidunité, entendeu? Então, tipo...
Né? Eu acho que isso tudo foi se quebrando. E aí hoje em dia você tem essas pessoas que não fizeram rádio e TV, que não fizeram, e que são fenômenos da comunicação. O Whindersson Nunes, que Cara, o conversam. Thiago Leifert tem essa pegada. Tem o né? carisma, tem. Acho que tudo converge ali pro sucesso. Mas eu acho que onde imprime a personalidade e aquela característica única, que é, por exemplo, que a gente tá falando de Marcos Mion, que você fala, pô, cara. Quando o Marcos Mion, fiquei sabendo que o Marcos Mion ia apresentar o Caldeirão lá, cara, você já imagina como que vai ser o Caldeirão, naquela pegada dele, sabe? Ele conseguiu fazer um negócio muito raro, né? Que é pegar um programa tão estabelecido. Não, então isso que eu ia falar, o nome de outra desafio pessoa. do cara, mas meu. eu acho que ele conseguiu, assim, porque até semana passada, até antes de estrear o Caldeirão, ele era discriminado. Total. Sim. Total. Eu tinha, assim, eu Então, sempre assim, acompanhei o que ele muito ele conseguiu, fora. na verdade, era tipo, respeita, sabe assim? Eu vou fazer Não. isso e bancar. Eu vou lá com a minha papete, com o meu tenão, com a minha cara, vou fazer o Chegamos, tudo que todo mundo falava que era brega, que era o que for. Cara, o cara bancou. ele Porque que é isso? É imprimiu no personalidade. programa. Seja você, não queira ser o outro. Exato. E em um mês. Eu respeito, cara. Ninguém Eu mais falo, pô, pensava como pensava um mês, né? Ele conseguiu realmente. Tanto que agora você vê o Caldeirola, já tá com outra cara, ele já tem outro. Ele conseguiu imprimir. E isso, cara, quantos apresentadores você já não viu estreando numa emissora? Tiro meu chapéu. Durou 2 meses e Não, tchau. então, entendeu? e o problema de você Difícil. substituir, eu acho que até no meio artístico, de músico, por exemplo, quando o pai é músico e o filho vai tocar, é cobrança de falar assim, cara, será que... Né, eu tenho muito do meu pai, vou imprimir Total. um pouco aqui, acaba saindo um pouco da personalidade própria e tal. Cara, ele é o Marcos Mion, que é o Marcos que era da MTV, cara. É aquela pegada dele, sabe? De zoar, de falar, da ginga, sabe? Da malemolência dele. Cara, pra mim ficou muito mais gostoso o programa, assim. E o Luciano Huck, cara, mestre, puta apresentador foda tal. Só que o Marcos Mion, cara, assumindo um programa já... Com uma puta história, enfim, teve um desafio gigantesco e tirou de letra, cara. A maneira que os dois comunicam é bem diferente, né? Sim. O Luciano Huck foi para uma questão mais social, né? Um outro bem mais empresarial. O Mion é empresarial, o Luciano Huck é muito mais. Acho que até para um lado mais político, até, assim, né? E tal. Ô, Marquinhos, como é que você tá assim? Você tava meio tenso, nervoso e tal, você falou que tava... Como é que você tá agora? Você tá relaxado? Horas de voo. Leve. Né? Já ganhamos aí, ó, 55 minutos de experiência num podcast, cara. Como é que você tá? Tá tranquilo? Não, olha, eu vou te falar. Falar que eu tô surpreso vai ser mentira, porque eu esperava isso daqui mesmo, sabe? Um papo gostoso. Nada como ter convidados Não, bacanas. não, cara, né? porque, enfim, como eu tava falando, o Felipe, ele é precursor deste formato, né? Quando a gente fala, cara, quem é que começou isso daqui? Cara, é o Felipe Flow. Né? Eles que começam a sentar para conversar com as pessoas e falam assim, cara, vamos Com vídeo, né? O vídeo. Né? nesse vídeo. formato aqui de vídeo. Isso. Né? Ele falou assim, cara, e é justamente o que a gente quer, né? Trazer aqui amigos para conversar, para falar sobre as suas trajetórias, né? E já saio muito confiante. Também. Viu, Luque? Que acho que tem E espaço. o papo tá ótimo aqui. E Felipe, me conta uma coisa. Eu acabei com isso, naturalmente você da TV de muito tempo, mas pessoalmente fui te conhecer lá no Reclame. Isso. Né? Tive o prazer lá de participar com a turma lá. Exato, lá na rádio, Exato. lá na Play FM. Até antes disso, vocês cobrindo um evento do Amigos do Mercado Exato. na chegada da Band. Nosso primeiro dia da Band, a gente foi cobrir o evento de vocês, Não, exatamente. muito legal. Pra gente é uma baita de uma honra, né? Pouquíssimo tempo antes a gente tinha conhecido a Bruna Calmon, que apresentou. Aliás, eu vou contar pra você como que é a história da Bruna apresentando, né? Porque como é que funciona? O Amigos do Mercado começa a fazer o nosso principal prêmio, que é o Prêmio Amigos do Mercado. No primeiro ano, eu apresento num lugar de 60 pessoas, sem microfone, né, cara a cara com a galera e mando muito bem. Nossa, sem microfone. Não, cara, a galera ouviu, todo mundo, cara, e eu saí de lá muito confiante. Daí o ano seguinte, a gente faz no Bradesco, aí eu vou cheio de confiança. No Teatro Bradesco? Não, no rooftop do Habitat, Inova do Habitat. Que Aí legal. fui lá cheio de confiança, assim, cara, não preciso de roteiro, deixa comigo. Deixa Joga o no pai peito, tá tal. on, pai tá on, pai tá on, deixa com o pai. Foi Gosta assim, horroroso. confiança, cara. Toca no Felipe, pai, toca no Gosta Calé. assim, gosta Felipe, assim. foi horroroso. Foi Maravilhoso. muito ruim. Foi muito. Ao ponto que no ano seguinte, qual era o nosso combinado? Falou assim: não sabemos como será o prêmio. A única coisa que sabes, Marquinhos, você não apresenta. Vamos ter que trazer. Aí, através de uma parceria lá com a Globosat, a Globosat viabiliza a vinda da Bruna. Né? Então aí a Bruna apresenta.
Que a Bruna apresenta o Reclame na TV, Na TV. que é o do Multishow, né? Que é um programa já de muitos anos. Né? Exato. E aí a gente conhece ela ali, ela apresenta, naturalmente arrebentou, porque ela manda muito bem. E aí fica eu e o Luciano, assim, nossa, mas é tão bom apresentar, vamos se preparar e vamos voltar ano que vem. Aí voltamos, deu tudo certo. E evento tem um timing diferente, porque às vezes tem que chamar a pessoa pra subir, a pessoa demora pra subir, aí a música não entra. Exatamente. É outro clima, é um outro clima. Na verdade, mais você tá ali na difícil de frente, segurar, aquela, sabe, mais vamos difícil rodar um de segurar. intervalo, aí não entra, você fala assim, o que eu faço? Tem que ser meio Mas tem animador, uma coisa que é assim. fundamental que chama ensaio. Tem que ser feito. Tem que ser feito. Sim. Senão... Total, Mesmo mano. assim... Não, mesmo assim rola o MTV, bota essa pra funcionar, né? Mas o VMB era um evento que tinha muito poucos erros, que é algo muito difícil em eventos dessa... Mas quando você tem um apresentador também astuto, assim, Então, também ele sabe lidar com ali, os erros e faz ali... Um Chris Rock ali. o Will Smith. Cara, que cena. Não, e aí, mas me conta como é que você chega ao Reclame. A gente fez um trabalho pra Toyota, a gente fez um lançamento do novo carro da Toyota. Eles me chamaram pra apresentar com a Isabeli Fontana e a gente foi fazer uma live lá em Campinas, no hotel lá do Silvio Santos, na Campinas, Guarujá, né? Guarujá. No hotel lá Guarujá. no Guarujá. Jequitimar. Jequitimar. Aí a gente faz esse evento e quem tava fazendo o evento era a Lab 3, fazendo essa transmissão ao vivo, e o Roger, ali como produtora, comandando tudo isso. Aí eu vou como convidado um dia no programa Reclame, faço como convidado, e no final do ano o Caran, que era o apresentador, sai, abre a vaga, e aí o Roger me convida pra fazer o Reclame na Play, para eu trabalhar em rádio pela primeira vez na vida. Eu nunca tinha trabalhado em rádio, né? Fiz faculdade de rádio e TV, sou viciado na história do rádio e TV, o começo, a Tupi, os artistas que faziam a radionovela, Lima Duarte, Hebe, indo pra TV, virando... E é complementar com o que você faz também, assim, Sim. né? Muito, total. Eu ia falar isso. É uma Totalmente. evolução, Acho evolução muito disso legal. tudo, né? Ou não, né? Ou é um passo atrás também pra você poder beber um pouco da referência do... Total, porque Né? o podcast é rádio on demand, tá ligado? Ele é rádio, Gostei do sotaque. né? On demand. Então você escolhe a hora que você quer escutar e tal. Então eu acho que essa construção vem a partir daí, assim. E a curiosidade sobre o mundo da publicidade você já tinha, porque, enfim, você é o pai, vem desse mercado. A área das artes, querendo ou não, sempre está ali andando em paralelo à publicidade. No caso das produtoras, é trabalho em conjunto, né? Enfim, em algum momento você está na dramaturgia, em outro momento você está em documentário, em outro momento você está em comercial, né? E aí bater esses papos sobre publicidade, imagino que tenha sido legal para você também. E cara, cada vez mais eu entendo que o nosso meio é feito de encontros e de conexões. Perfeito. E a gente se conhece aqui, daqui 2 anos vai pintar uma oportunidade, aí lembra o nome e tal, né? Perfeito. E esse programa, ele é um programa feito muito para isso. O Roger, o Emerson, são muito baseados nisso, nos encontros e nas relações, não sei o quê. E eu sou, por natureza, um cara mais fechado, mais na minha. Então, se eu não me abrir um pouquinho mais, eu não acabo me contactando com tantas pessoas. Então, eu uso o meu lado profissional hoje em dia para conexões. O podcast é feito para isso também, né? Então, eu acredito que quando vem o convite deles, eu vou para lá muito nesse lugar. Toda semana é alguém de mercado e alguém de entretenimento. Então é muito rico, né, cara? Você tá sempre muito conhecendo. Legal. Agrega muito legal. demais, E cara. as conversas são... Vai o cara da Claro pra falar sobre a compra da Fórmula 1 pra Band. Pô, a conversa vai longe. Não, entendeu? no dia que foi eu e Matheus Carriere. Puta do cara legal, cara. E o Matheus virou o vovô galã, cara. O Matheus envelheceu mó bem. Tinha acabado de fazer Fazenda, né? Não, ele tem um carisma fudido também, cara. Tem. Puta no cara bacana. E tá aí há muito tempo. E a oportunidade de falar com pessoas, né? Que você também não dificilmente encontraria num bar. Sim. Assim, Então, talvez, isso, né? tá ligado? Não, de Então, você acaba conhecer, usando né? De aumentar até o seu networking. Cara. Por isso que eu acho que as mesas de podcast hoje em dia permitem isso. Por isso que eu defendo que todo mundo tem que ter um podcast. Sim. Entendeu? Porque ele vai te permitir encontros. E se você otimizar o teu podcast, ele te permite encontros legais na sua área. Eu digo que assim, você pode chegar às vezes para uma pessoa que você quer muito conversar e pedir para tomar um café ou visitar ela na sala dela, e ela pode te dar uns olés. Ah, o café não vai rolar, amanhã, semana que vem a gente toma. Mas quando você convida ela para ir no seu podcast,
parece que a palavrinha ela se conecta, entendeu? Então a pessoa fala, vamos. Então eu acho que é mais fácil do que o café hoje em dia, entende? Uma mesa de podcast, ela é bem democrática, ela te permite muitos encontros, até mesmo alguns encontros que você não acreditava que a pessoa fosse topar, ela acaba topando, indo um Cortella, o Pondé, Luiz Felipe Pondé, são pessoas que eu não achava que fossem topar e toparam e foram lá, Felipe, né? quando é que você, em que outra oportunidade você teria uma conversa de 1 hora, uma conversa de 1h30? Com o Pondé. Tipo, ele não ia tomar um café comigo, entendeu? Então o podcast permite isso, assim. Por isso que eu defendo muito a mesa de podcast. Assim. Não, fora o que fica registrado até para as outras pessoas sempre, agregar né, a parte cultural, né? Para conhecer a Vira um trajetória. almanaque de pesquisa ali. Sim, de pessoas, demais. Vira um arquivo, né, das Você, pessoas. hoje em dia é isso, você vai pesquisar, onde você vai? Sim. É? Na internet. Não, e ali, agora, você semana passada, faleceu o Andor Stern, que era o único brasileiro sobrevivente do Holocausto vivo. 93 anos. E ele esteve no Sistema Solar com 91 anos. E ele se foi agora, semana passada, e toda a comunidade judaica, o cara é um cara super... E tá eternizado lá a nossa conversa. Não, demais, sobre, cara. Isso não tem isso, preço, É, cara. isso não tem Maravilhoso. preço. Isso não tem preço. sim, Douglas, deixa eu te perguntar uma coisa. Diga. Falando como diretor agora, fase diretor, e eu sou fãzaço seu, cara, o obrigado. conteúdo que você fez de Sandy Júnior, cara, 10 com louvor. Tem uma dúvida aqui. Você já dirigiu dramaturgia, série, enfim. Eu quero saber qual a diferença de desafios quando você dirige uma dramaturgia, por exemplo, de uma propaganda, de outro tipo de filme, enfim. Existe uma diferença dos desafios para o diretor dos diversos tipos de filmes e de trabalhos? Sim, com certeza, com certeza. Cada caso é um caso, assim, né? Publicidade é uma coisa que você vai fazer um filme de 30 segundos, você tem uma diária de 8 horas ou 12 horas para fazer um filme de 30. Claro, tudo depende do roteiro, né? Mas você, muitas vezes, vai fazer uma publicidade que quer dramaturgia. Sim. Que é uma cena. Então, você vai fazer um documentário, é uma coisa um pouco mais guerrilha que a gente fala, né? Porque como são muitas diárias, você vai filmar depoimento ou buscar imagens e tal, é quase um trabalho de pesquisa, é um caça ao tesouro, que é onde a gente está buscando as histórias, depende do documentário que eu estava falando mais cedo. A gente dramatiza algumas histórias, vamos supor, eu vou contar uma história de uma pessoa que eu não tenho nenhum material de arquivo. Eu tenho que dramatizar um pouco aquela história, então você acaba fazendo um pouco de dramaturgia dentro do documentário, né? E aí, quando se trata de um documentário, tem uma licença poética de você também não ter tanta qualidade, não precisa fazer aquela superprodução, porque você consegue passar mais verdade ali. A dramaturgia, depende do que você vai fazer, né? Um filme, um cinema, um longa-metragem, aí já envolve uma produção muito maior, a gente está falando de 40 pessoas no set, mas um filme desse tem 200 pessoas no set, Nossa, dependendo da cena. Você fez a abertura do Dancing Brasil? Fiz a abertura do Dancing nos Brasil, Arcos da ganhamos um Lapa. prêmio na BBC de Londres com esse... Que demais. Que é cara. enorme, é um happening no meio do Arcos da Lapa, que as pessoas começam a entrar e dançar e tem a Xuxa no final, não é? A gente fez Isso aí tinha quantas uma pessoas? abertura, tínhamos... E o que foi legal desse projeto, que a gente tava tendo aquela série do... Glee. Não. Não era Glee? Não, que era um musical, A não série era? da Lava Jato que rolou. O Mecanismo. O Mecanismo, estavam filmando o Mecanismo no Rio, e bem na semana que eles tiveram de folga, a gente foi fazer a abertura no Rio de Janeiro desse projeto, que era gigantesco. Foram 3 diárias de filmagem. A gente começou na Baía de Guanabara, no Morro Dona Marta, mergulhava na Baía de Guanabara, descia para baixo d'água, tinha Jade Barbosa dançando dentro da água, saía no calçadão de Copacabana, passava um táxi, ia para a escadaria. Plano sequência, né? Nossa, Tudo demais, com pós, cara. né? E foram 3 dias de filmagem, assim, tipo, insano. E um balé enorme no Arcos Até da que Lapa. a gente lá. colocou a Xuxa nos Arcos da Lapa, com 40 bailarinos, né, dançando Nossa. ali. E foi uma loucura. Não, Foi uma e Douglas, loucura. vou te E a falar. gente pegou a equipe, que eu falei da série. Equipe do Mecanismo? A equipe do Mecanismo que fez com a gente. Porque Os caras dobraram o... eles estavam de folga. Eles estavam de folga. E o nosso produtor conhecia geral, e eu quis pegar todo mundo do Rio de Janeiro, porque levar de São Sim, Paulo ia ser lógico. uma loucura. Então a gente teve esse privilégio de pegar uma super equipe de cinema e tal. E a Top. abertura ficou Olha linda, que ganhamos legal. prêmio. Foi Não, demais, Foi demais, cara. é. Que demais. Então é tudo diferente, cada caso é um caso. Não, e Douglas, você sabe que quando eu trabalhava em jornal, trabalhei no Jornal Globo durante muitos anos, né? Uhum. E aí um amigo meu uma vez me disse um negócio, falou assim, cara, toda vez que o jornal chega na casa de alguém, aquilo é a materialização do milagre. Porque
200 tipo coisas poderiam ter dado errado. Tipo isso. Né? Desde de acabar a energia até o motoqueiro derrapar. Cara, você tem um Tá milhão tudo, de... tá tudo na mão, ó. Um milhão de coisas. E eu acho que o trabalho do diretor é isso daí. É o universo de coisas. Da meteorologia ao piriri do ator. Cara, essa abertura em particular, tava caindo o mundo no Rio de Janeiro, e o diretor da Record, que era o Carelli, ele me ligou, né, e falou, cara, a gente tinha um orçamento restrito, né, aquela coisa, sempre, né, o dia que alguém me ligar e falar que tem verbo, eu não faço, porque assim, porque alguma coisa... Mas enfim, acordei começava a filmar às 6 da manhã no morro, acordei 4 horas da manhã, tava caindo o mundo, e eu não tinha outra escolha, assim, ou eu rezo, não tinha outra opção. E o cara, ele me mandou uma mensagem, até ele brinca com isso depois, falou, e aí, diretor, e agora? Testando, vendo o que eu ia fazer, né? Só respondi pra ele assim, acredita comigo, velho, vai dar certo. Ah, sensacional. Mas você iria rodar com chuva? Não tinha como. Não tinha como, porque o balé, o cabelos, era um negócio, cara. Sim. Depois assistem a abertura, vocês vão entender o que eu tô falando. Se molhasse, babou, né? 6 da manhã, cara, o céu abriu. As nuvens ficaram densas assim, mas parou de chover, abriu, aí na pós a gente já ia isso que eu ia falar, chuva não dá pra tirar na pós, né? A água não, mas o céu preto sim. Sim. Então a gente deu um talento na pós, a gente tem um trabalho de pós gigantesco essa abertura, porque todo esse plano sequência que eu falei, foi todo costurado na ilha de edição, né? Então foi, Mas tem uns Suadeira, caciques que né, são cara? conhecidos de equipes de filmagem. E a gente tem uma Tem uns coisa no caciques set também, assim, que eu até brinco com a minha equipe. Eu, em particular, realmente, assim, quando eu entro no set, parece que é quase é um nível de concentração que é quase, você fica meio possuído, assim, sabe? Eu meio que desconecto das coisas e, sabe, você encara, olha pra frente, assim, e fala, cara, eu tenho uma diária pra cumprir e vou, assim, não penso muito. Se eu tivesse pensado, o próprio documentário, o Sandy Júnior que a gente fez, aquele foi em 1 ano. Não se faz um documentário daquele tamanho. São 7 horas e meia de arte. São 7 episódios, os últimos 2 episódios, o 6º e o 7 tem 1 hora e pouquinho, o restante tem 40 a 50 minutos cada um. Isso feito com uma turnê rolando, que eu viajei a turnê inteira com eles, ou seja... Você fez a turnê? Em 2019 e até eu entreguei em junho de 2020. Então, em 1 ano e meio, a gente fazer um projeto daquele tamanho, e essa abertura também entra nessa loucura... Assim, ou você tá possuído ou você não faz. No meio da Covid. Não, tem que respirar. É uma arte do tamanho de Game of Thrones. Cara. Nunca fiz essa comparação. Cara, 7 episódios. Não, e são 30 anos de carreira. Contar 30 anos de carreira. E junto com entregando um show, que era o show mais esperado do país, a segunda turnê maior do mundo. A gente filmou, editou, entregou, finalizou, etc. Também Globoplay. Junto. A gente entregou junto. O show e a série. Então, assim, hoje, quando eu paro pra pensar nisso, assim, eu falo, meu Deus, assim, ainda bem que eu não parei pra pensar antes. Sim. Não, e assim, não é papo... É meio que assim, fecha o olho e vai, né, cara? Fecha o olho e vai. Você tava maluco essa época. Maluco. Não dava pra E aí eu sabia, assim. eu não tinha filho, né? Agora eu tenho filho. Me pintou... Ah, que legal. Me pintou um lance aqui. Eu imagino, cara, você falar de 30 anos de carreira, enfim... você tem vários registros, enfim... Hoje eu vejo muito material no YouTube de fãs que ficam legais pra caralho, assim, cara. Você vai lá e fala assim, meu, puta, que legal, olha só, colocou um efeito, cara. Sim, tipo assim, sim. fica ali São muito talentosos, um doc e muitos. tal. Vocês, quando vocês fazem da parte da pré-direção lá, do especial, enfim, da série... Vocês costumam pegar algumas pessoas de fãs, chaves, pra falar, meu, manda pra mim o que você tiver de arquivo. Sem dúvida nenhuma. Os fãs fazem parte desse globo nenhuma. de pesquisa pra vocês unirem conteúdos? Sem dúvida nenhuma. Os fãs, na verdade, eles pesquisaram a vida inteira, né? Então, assim, quase... Respiraram. É quase que o primeiro caminho é buscá-los, né? Sim. Mas em Sandy Júnior, especificamente, assim, na loucura que o fã de Sandy Júnior eles são intensos, né? Não, pra caramba. Eu sei bem, cara. porque eu vivi um pouco disso. E desde sempre, E por um né? período da minha vida, os fãs de Sandy Júnior eram meus fãs, porque eu era ator ali, então eu meio que participei um pouco dessa fatia aí. Mas eu tinha uma produtora na minha equipe que era fã declarada, e inclusive fazia parte de fã-clube. E o que era legal, ela estava dentro dos fã-clubes, então eu usava com ela do tipo assim, cara, pergunta aqui com os fãs, quando se fala de Sandy Júnior, o que eles querem saber? Eles esperam. Sim. Né? Cara, como é que você conta a história de uma dupla que todo mundo sabe? Sim, não, é isso que eu tô falando, cara, você surpreender, né? Como é que você faz assim, cara? Então, assim, eu tive que buscar. E o mais legal, para fechar com chave de ouro, no final, já tinha acabado tudo,
eu tava fazendo o pôster, né? Porque eu não tinha pensado. Eu tava fazendo a série, uma loucura, pouco tempo e tal. No final, tipo, a Globoplay falou, então você manda pra gente o pôster? Eu falei, claro. Claro, só Claro. dá meia horinha aqui Eu rapidinho. falei, fica tranquila. Pô, mas pra quem fez um puta trabalho, 1 ano e meio, fazer um post. Mas eu tinha um designer na equipe que ele tava fazendo toda a parte gráfica do doc já, né? Assim, dos GCs, né? Abertura e etc. E eu liguei pra ele e falei, Nelson, cara, precisamos pensar num pôster, cara. Pôster, pelo amor de Deus, um pôster e tal. E a gente tinha todo o material na mão, né? Tinha uma foto deles crianças, ele restaurou essa foto, ele repintou, ele fez um made in painting, né? Uau. Porque a foto era desse tamanho, né? Então ele teve que ampliar. Ampliou. Então ele ampliou ela ficou toda pixelada, ele fez um made in paint, pintou Nossa. a foto inteira, o cara é um artista. Transformou aquela foto que era desse tamanho, neste tamanho, maravilhoso, tal, fez umas sobreposições e tal. Olhei e falei, pô, ficou legal, mas ainda não tá no caminho. Mostrei pra dupla, o tempo inteiro dividindo com eles. O que vocês acham? A gente tinha um grupo, a gente tem até hoje. O que vocês acham, tal? A Sandy falou, legal. O Juba já falou, o Juba sempre um pouco mais criterioso, assim, nesse quesito de arte gráfica, etc. Ele falou, cara, não Aí sei. pôster é uma... Porque o pôster também vai virar a capinha do Globoplay ali também, Sim, né? Assim, sim, é exatamente. muito importante, cara. Exatamente. E eles ficaram, eu percebi que eles também não tinham ficado 100% felizes e tal, tava com aquilo. Cara, um belo momento ali, ia falar um belo dia, mas não foi um dia que foi na mesma, tive 2 dias para resolver. Em um belo momento, tem um fã de Sandy Júnior que chama Lucas Mello. Ele sempre me marca numas artes. Ele faz artes, ele vai no show, bate foto, ele mesmo com a câmera de celular, com a câmera dele, nem sei a câmera que ele usa, mas ele faz uns negócios assim, maluco de bonito, e super cheio de brilhos e coisas e tal. Eu falei, cara, esse é o caminho. Porque uma dupla que chegou onde chegou e tem essa comoção toda pelos fãs, o pôster ser feito, sair da mão de um fã, fã, cara, não tem preço. É muito né? legal por parte eu da acho dupla, que a gente assim. amarra isso aí, fecha E ele com recebeu chave por de isso. ouro. Hã? E ele recebeu Com por certeza. isso. Aí eu liguei pra ele e falei, cara, tô com uma ideia. Primeiro ele falou, Douglas! Não acredito! Maravilhoso, né? E, pô, eu já fiquei felizão. Falei, cara, elogiei ele, falei, queria te fazer um convite e tal. Eu tenho já um pôster, um work in progress de um pôster. Eu não quero, assim, a gente quer continuar daqui. Não vamos girar uma roda nova, assim, porque eu também não queria inventar, não tinha mais tempo pra isso. Falei, este é o caminho. Se você fosse colocar sua mão aqui, o que você faria? E dei pra ele. Cara, se deu Eu fiz um negócio do triângulo, não é? Uma coisa do triângulo. Deu 2 horas, porque que acontece? Tava rolando junto com a turnê uma experience, né? Um Sandy Júnior Experience, que era uma exposição nos shoppings. E a gente tinha fotos dessa experience, que eram vários triângulozinhos com foto deles e tal. Ele misturou as fotos do experience junto com essa foto deles 2 crianças de costas ali e tal. E pirou, criou uma graça. E a hora que vocês mostraram pra dupla? Não, aí ele devolveu pra mim, a gente teve um vai e volta ali, um vai e volta. Quando a gente mostrou pra dupla, cara, foi assim, foi tipo... Tiraram. É isso. Imagina pra esse cara, pro Lucas Mello nesse momento, sabendo que os dois piraram. Que ele demais. ficou felizaço. Você vê, a internet permite isso. A gente conseguiu fechar a coisa com um pôster feito por um fã, então a gente amarrou ali. Cara, é muito louco, assim, quando é pra dar certo, assim. Ah. Né? Mas também quando você entrega coisas legais pro projeto, quando você se dedica de corpo e alma pro projeto, que foi o caso de vocês ali e tal, as coisas acontecem de uma maneira legal também. Ali é um projeto muito, né, eu acompanho de perto e de longe, assim, porque são meus amigos e tal, mas é um projeto onde todo mundo tá muito mergulhado, onde o clima é muito legal, onde há amizade entre as pessoas. A gente tem um grupo de FIFA, legal. né? A gente joga videogame. Legal, cara. Ele, o Júnior, a galera toda. Quando tiver o campeonato de Amigos do Mercado, já precisa Chama o nosso galera, né? Chama o Catinguelê aqui. Chama o Catinguelê, que o Catinguelê vai longe. E a gente, durante a pós-produção do Doc Sandy Júnior, e o Júnior jogava com a gente. Exato. Eu não falava pra eles, porque tinha assim, a gente trabalha com coisas confidenciais, né? Por mais que é amigo, a gente segura tudo e tal. Mas eles sabiam que eu tava em pós-produção, né? E eu peguei Covid, aquela loucura toda e tal. E aí, eu tava montando assim, às vezes eu parava, ia, jogava um FIFA com eles, depois voltava pra ilha de edição, que era dentro da minha casa. Eu trabalhava de dia na produtora e de madrugada em casa. E ficava virando noite para poder entregar, sabe? Assim, cara, que demais. É uma imersão que só assim para dar certo. Esse lance do fã, eu acho demais. Eu tenho, só rapidinho aqui, eu tenho um amigo, brother, estudou comigo, fez faculdade comigo. Ele era fanzaço do Man Network, fanzaço. E ele era designer. Ele fez um puta site animal do Man Network, que ficou mais legal do que o site do Man Network. Só que assim, com visão de fã também. Um dia ele recebeu uma ligação do Colin Ray, falando, cara, gostei muito do seu trabalho, eu vou mandar uma passagem, você consegue ficar 3 dias aqui. Cara, ficou hospedado na casa do Colin Ray. Conheceu todo mundo, fez uma
puta broderagem com ele até Fez o hoje. site. Isso, cara, foi, porra, sei lá, 15, 20 anos atrás. Até hoje, toda vez que o Colin Ray vem pro Brasil, ele chama esse meu amigo pra ser intérprete dele. Uau. Incrível. Ele, a cara, banda que desse meu legal. amigo, abriu o show do Man Network no Olímpia, foi um dos últimos shows. Incrível. É o poder, No Olímpia, que é o maravilhoso. é o poder Cara, de um trabalho bem feito. é o poder né, de um cara? Quando trabalho o trabalho bem é bem feito. feito. Esse meu. Lucas aí tá fazendo com... Esse Lucas Melo faz um monte de arte pro Lucas Lima, hoje. Então, cara, Eles se olha que falam. demais, cara. Olha Verdade. que demais, cara. Que O que, sensacional. Quando o Lucas Que o ganhou 1 milhão fã- de seguidores, a sensacional. arte, quem fez foi o Lucas. Eles... Maravilhoso, maravilhoso. sensacional. E aí, Marcão, tá curtindo? Não, curtindo pra caramba. Demais, É muito legal. Né? E eu queria trazer pra você aqui também, Douglas, existe uma figura folclórica na publicidade que é o cliente. Maravilhoso. Né? Que é o seguinte, enfim, você tem ali todo um trabalho criativo, todo um trabalho que, enfim, todo embasado. Em algum momento alguém é o juiz, né, do final ali que o negócio vai ou não. Né? Imagino que no seu trabalho você tem universos muito diferentes que é, ora, o publicitário, que tem todas as suas peculiaridades, em outro momento o artista, O próprio né? artista é o cliente, o autor. Né? Antes do cliente final tem o artista que também é o Caraca, cliente. é Exatamente, verdade, cara, o nossa, artista. pensar nisso. Então, enfim, em algum momento, né, nós que somos vendedores aqui, você tem ali o seu trabalho de venda, né? Você tem o trabalho ali de, enfim, de não só mostrar, mas explicar todo o caminho e de alguma forma lidar ali com quem toma a decisão do que vai em frente ou não, Certo. né? Qual é a diferença da dificuldade do trabalho com o publicitário e o trabalho com o artista mesmo? Cara, é bem parecido. O lance do... Quando a gente chega para fazer alguma coisa com algum artista, a gente tem... O nosso primeiro cliente é o artista, né? Então a gente tem que mostrar, eu apresento para ele e aí tem muitas questões que são avaliadas ali, né? Não é só a estratégia, não é só técnica e tal. Ele tem também as vaidades dele, de como ele está aparecendo, de como está sendo contada a história deles e... O produto dele é ele, né? E, Não é que- enfim, não é- de todos os, não só o documentário, mas os próprios shows, né? Assim, o ângulo que você coloca, As luzes. enfim, são muitas questões. Hoje em dia, claro, que a gente já, com o tempo, a gente já aprende bastante, a gente já vai mais no tiro certo. Mas no começo, principalmente, era muito difícil, porque a gente muitas vezes apresentava para o cliente final, que no caso o streaming ou a própria gravadora, e já aprovava e achava maravilhoso, e o artista mandava voltar o processo, Claro. como ao contrário, o artista não deixava chegar no cliente final, porque tá fazendo 1000 alterações, e no paralelo o cliente final tá me ligando e falando, mano, e aí, Me cadê? manda aí. Cadê? E agora? Não sei o quê. E aí eu não posso falar assim, olha, o artista Esse cara chato aqui, né? então, é um processo de jogo de cintura ali que a gente tem que ter, de entender rápido, né? Os caminhos e como agradar todo mundo ali, inclusive a mim, né? Porque também a gente até brinca assim, né? Enquanto o cliente não estragar o filme, ele não fica satisfeito. Exatamente. Inclusive mas- tem vários memes, né? Mas a nossa busca é sempre a gente conseguir, de alguma forma, convencer todo mundo a ponto de eu ficar feliz também com o que eu estou entregando, assim, ficar orgulhoso e falar, cara, fui eu que fiz, esse trabalho é meu. Já aconteceu outras vezes, a gente acabar falando, bom, então o que você quer que eu faça? É assim, muda aqui, muda tá cá? bom, vai, tá bom, fica tá. assim. Né? Tem uma outra frase também que o job bom é job aprovado. Exato. Mas a busca sempre é tentar fugir Sim. desses clichês e a gente conseguir agradar todo mundo. É difícil, porque o artista é... Agora, a agência tem também um artista ali que chama diretor de arte. Perfeito. Perfeito. Então, assim, não adianta a gente apresentar para a marca uma coisa que a gente está fazendo. Já aconteceu muitas vezes também, da gente ter o filme lindo. A própria marca já viu, porque o atendimento acabou mostrando de alguma forma, e o diretor de arte assistir e falar assim, não, peraí, calma. Ó, marca, só um minuto, não aprovei aqui, vou voltar. Putz. E você, pô, cara, sério. Mas a gente também é o nosso artista. Tá Sim, no nome, sim. inclusive. Então, assim, faz parte do processo. Acho que quando a gente entra nesse meio, a gente sabe disso. E é respeitar os processos e fazer todo mundo ficar feliz. Mas a gente brinca aqui na Goga, não é porque é minha produtora, mas a gente está invicto, assim, graças a Deus hoje, claro, tem uma coisinha ou outra pra gente alterar, mas a gente nunca teve, assim, uma coisa gongada. Não, isso Sim. não e tal. Sempre, claro, pontuais, né? Às vezes acontece... Quando o briefing é bom, cara, costuma ser melhor. O difícil é chegar bom. Não, e tem uma coisa que, assim, tem uma moda hoje em dia que Sandy Júnior já fizeram isso a sua vida inteira de uma maneira muito mais natural. Mas de uns tempos, de umas Anitas pra cá, digamos assim, a Anitta sempre bate hoje em dia muito no que
eu sou a dona do meu... Eu, como artista, eu não deixo cuidarem da minha... Quem cuida da minha imagem sou... E isso tá mudando um pouco a visão de alguns artistas. Isso é Isso perfeito. é bom ou isso é ruim? Isso é perfeito. Você pegar um artista que sabe o que quer, é perfeito. Que participa do processo, porque tem artista que não a equipe do artista, além deles terem as opiniões deles, pessoais, eles ficam tentando agradar o artista dele. Colocando filtros que não existiriam. Total, E aí, que o às artista nem vezes, faria. o cara gira uma lâmpada e desgasta o processo de uma forma para tentar agradar o artista. Cara, eu E aí nunca pensei nisso, sabia? E aí chega no artista, e o artista fala, mas e aquilo? Aí você olha pro cara e fala, pô, mas é como tava. Perfeito. Então, quando você tem um artista, Sandy Júnior, e agora a Anitta é assim, Isso. e aí tem outros E vários também que não são outros, tão famosos, mas assim, quando o artista chega e sabe o que quer, e com a dupla foi muito legal, porque realmente eles são muito seguros do que eles gostam, do que eles não gostam. Não tem do tipo, vamos ver se fica bom. Não, não tem. É tipo, cara, isso eu não gosto, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso eu não gosto. É maravilhoso, né? Porque, cara, não tem tiro na água, assim. Perfeito. Você vai... Cara, isso funciona, isso não funciona. Sim. Não tem muito o que... Mas isso pode criar uns monstrinhos, né? Do tipo assim, artistas que não entendem nada, mas como sabem que aqueles artistas cuidam da sua própria carreira, o artista, não, quem manda aqui sou eu, não sei o quê. E aí Já dá uns demais, tiros já demais. na água, assim, né? Tem de Mas tudo, é um fenômeno que vem Tem de acontecendo, tudo. assim. Algumas artistas serem contratadas para serem chefes de departamento, né? A Marina Rui Barbosa foi contratada para ser a chefe de desenvolvimento dos sapatos da Arezzo, né? Uma coisa assim, sei lá. O próprio Mion agora acho que fechou com o Itaú, alguma coisa A Anitta assim. com a Dev também, fechou em várias- escola. várias- Você fecha para ser também diretor de marketing. Além de ser embaixador da marca, você tem uma função mas Não sei estratégica. até que ponto assim, isso é bom. A parte que eu entendo e acho, com experiência própria, que funciona demais, é tudo que envolver aquele artista, deixar ele opinar. Ele Sim, mandar, sim. com o melhor Sim. sentido da palavra. Assim. Cara, artista é o seguinte, como é que você quer o seu filme? Como é que Boa. você quer seu show? Como é que você quer seu Quais são suas documentário? referências, Quais né? são, O que você que você assiste? gosta? Aham. Cara, eu, assim. Maravilhoso, deixa comigo. Você fez o Felipe Araújo agora também. Fiz o Felipe Araújo também agora, também é um menino também bem decidido. Legal, cara. E esse também é um desafio, porque era ele com mais 10 pagodeiros e mais 10 jogadores de futebol. Nossa, Neymar, esse projeto- Gabriel Jesus, Vinícius Júnior, Denilson, Falcão Caraca, e por aí vai. meu. Então também tinha outro Foi na casa de todos na eles. casa de Arrascaeta. todos eles, Arrascaeta. Então, assim, também era um desafio grande. Primeiro, conciliar a agenda de todo mundo, né? Sim, Porque sim. nós temos aí 20 e poucos artistas, entre jogadores e cantores. E agradar todo mundo, porque o Péricles e tal, a gente teve que mandar a montagem meio que pra... Alguns, tipo, vai que vai. Nada a ver. Tem uma galera que vai pela bagunça, Mas mas outros tô aqui na querem ver, Mas tem Eles broderagem. querem alguns ver. que assim, cara, me manda o corte aí pra eu aprovar e tal. Olha, A gente cara. manda do tipo assim, foi tão desgastante, vai cara, tomara que ele adore, né? Já pensou? Mas também é isso, deu certo, foi tudo bem, fluiu Rodou bem. de boa. Mudou, a gente vai lançar a segunda temporada agora, Puta, estamos que legal, entregando. cara. Na Globoplay também. Show. Clube do Araújo chama. Olha que Clube legal. É bem cara. legal. É o encontro legal. do pagode, o sertanejo e o futebol. É Pô, a é paixão tudo a ver, nacional. né, cara? Tudo a ver, paixão que, nacional. né? E aí é legal pra mim também, porque, pô, fiz um pop, agora você pega uma coisa mais popular, literalmente, Sim. que é o pagode, o sertanejo. Então a gente acaba experimentando um pouquinho dos universos e saber contar e conversar com os públicos é um desafio grande e interessante de fazer. Muito legal. E que cada vez mais a gente tem superproduções relacionadas a isso. Né? Uma das últimas lives que a gente fez com o pessoal do Condzilla. Condzilla, cara, levou para o universo do funk. Cara, um modelo de negócio em cima do demais. funk. Exatamente, incrível, né? com produtos cinematográficos mesmo. Né? Acho Juntou o YouTube. Teve uma leitura de YouTube muito ou seja, quando a galera ainda não... Não, pra passar clipe é só que... Não, eu vou fazer uma MTV do Ele funk é um dentro ótimo do exemplo YouTube. de democratização Sim. do audiovisual. Sim. Porque ele é de Santos também, ele é de São Vicente, na verdade, o Conde. E ele... O que ele fazia? Ele pegava, o cara queria fazer um clipe, ele pegava a câmera dele e ia. Não tinha, assim, beleza. Dá pra ver a 5D evolução dele que eu te teve, falei, cara, desde o e começo. vou. Tá. E é isso, foi fazendo, foi dando certo, foi ganhando mais recursos. Joelho no barro, foi ganhando né? dinheiro, Joelho no barro. Joelho no barro, Joelho no total, total. Felipe, agora falamos do início, falamos de como chegamos até aqui. E quando você olha para frente agora, Felipe, o que você vê? Quais são os seus planos, os seus projetos? Né? O que vem pela frente aí? Cara, assim, durante muito tempo eu fui dependente da TV, né? Eu achava que para eu ser um apresentador eu precisaria estar contratado da TV, né? E acho que até me privei de fazer muita coisa por causa disso, assim. Não, esperar esse convite vir, né? E aí eu fui entendendo a duras penas, porque eu venho da geração... Eu fui um apresentador de uma geração muito
privilegiada no sentido de que quem era apresentador eram aqueles 30. Então meio que você falava, não, daqui a pouco vai vir um convite daqui. A coisa se popularizou, a coisa explodiu, a internet trouxe uma releitura de tudo isso. E quem era dessa TV mais antiga teve uma certa resistência com a internet no começo. E acho que até hoje muitas pessoas têm, que ainda estão trabalhando na TV. Enxergam o YouTube e o YouTuber de uma maneira diminuindo o YouTuber, entendeu? YouTuber é tudo cara da coisa, banheira de Nutella, tudo bobagem, não sei o quê. Não é. Tem muita gente fazendo conteúdos muito legais dentro do YouTube e criando empresas gigantes, números que ultrapassam os números da audiência da própria TV hoje em dia. Inclusive a TV estava levando as pessoas para a TV TV porque estão bombando no YouTube. Sim. Então, a partir do momento que eu passei a entender essa transformação, eu me transformei também. Então, hoje em dia, o meu trabalho ele é voltado para a internet de uma maneira independente. E eu uso a internet como a minha vitrine. É através da internet que eu consigo mostrar quem é o Felipe de 40 anos, como eu comunico hoje em dia e tal. A internet e o podcast me deram uma possibilidade que a TV não estava me dando, assim. Eu queria mostrar como eu tinha amadurecido de uma MTV, de um Legendários, porque já se passaram 10 anos, e eu não conseguia. Então, essa independência E aí eu apostei realmente em um formato ali naquele momento que eu visualizava que era um formato que poderia explodir no Brasil. Não imaginava que explodiria dessa maneira, mas eu acreditava que era um momento onde a internet estava carente de grandes conversas, de um aprofundamento maior, de tirar o artista só da entrevista como o Faustão e o Bial e trazer o artista para uma conversa de 2 horas, mais aberta, não sei o quê. Eu entendi essa nova leitura. Então, hoje em dia, eu entendo que a internet... E, cara, assim, com relação a patrocínios e essa questão também... Eu consegui me virar... Eu me viro muito bem com a internet. Muito mais do que muitos programas de TV, assim, entendeu? Então, né, o podcast me rende muito mais do que rendia o Legendários, onde eu era um elenco de apoio e tudo mais. E você circula também, além do seu programa? Circulo em outros, né? Agora, esse final de semana, a gente rodou um projeto pro History Channel. E eu passei pelo Futura, eu passei pela TNT, pelo Esporte Interativo. Mas eu não conseguia ficar fixo e ter um trabalho mais consistente. Então, hoje em dia, eu entendo que o podcast ele é a nave-mãe do meu trabalho, entendeu? E é a partir desse podcast que as marcas, que as emissoras, que os diretores, que os apresentadores conseguem me ver e falar, pô, o cara tá aí, o cara continua na corrida, pô, tá mandando bem, pô, tá fazendo bem, pô, legal, interessante a maneira que ele entrevista e tal. E é cada vez mais projetos, não é um contrato, né, longo. Na verdade, são projetos. Você vai lá, faz o projeto, entrega e tá tudo certo. Assim, e aí eu acho que a parte boa a experiência que a gente tem no meio. Você se controla, mesmo estando na internet, sendo independente, é tudo livre, pode fazer o que você quiser, mas tem ali a nosso profissionalismo. Coisa que quando eu olho um outro podcast, e o que aconteceu com o Monark, por exemplo, né? Ou seja, a gente foi criar na MTV, você recebia no dia anterior você recebia um texto do Lenny Kravitz de uma página inteira e você tinha que trazer no dia seguinte esse texto resumido em 15 linhas. Você tinha que estudar, apresentar. Você não vai lá e faz o que você quiser. Não, pode falar o que você quiser, aqui é livre. Não é assim, né? Há responsabilidade com o teu público. Pô, de repente, eles tinham episódios que eram assistidos por 300 mil pessoas. É uma puta responsabilidade. Falando de temas delicados, política, né? Minorias. Então, assim, você precisa ter um preparo para tudo aquilo. Então, eu acho que, estando em uma terra sem lei, digamos assim, que é a internet... Eu acho que eu consigo estar dentro dela com uma experiência e uma bagagem que me faz ali, acho que entregar um produto de qualidade, nunca mirando nos views, que é um grande erro da internet hoje em dia. É view, e aí você acaba caindo num lugar meio notícias populares, entendeu? Meio fofoca, TV Fama e tal. Então não é onde eu miro na qualidade do conteúdo, assim, que eu acho que é também é o grande diferencial do sistema solar. Parecida, né? E, Felipe, você fala de 40 anos com uma propriedade tão grande, mas faz poucos dias, né? Meu? Faz poucos dias. Mas eu acho que eu já tô com 40 faz 10 anos. Mas é que legal, né? Você a idade ou o espírito? 40 anos. 40 tem mas é legal falar um peso, de 40 anos. Né? 40 anos. Ô Felipe, quem que você gostaria de ver na sua frente no sistema solar lá? Uma pessoa, pode ir longe, você fala assim, cara... Essa pessoa eu gostaria de ter na minha frente para poder bater um papo aí. Cara, assim, um cara que eu sempre falo muito é o Ailton Krenak, que é um líder indígena, que eu tenho muita vontade de conversar com ele.
Eu gosto de pessoas mais velhas, eu gosto de uma conversa, uma troca Joe Rogan lá. legal, assim, um Joe Rogan seria incrível. Sensacional. Celton Mello também é o cara que quer entrevistar bom. A grampola. Celton Mello A grampola não quis dar... Grampola. Ela não quis me dar atenção, a grampola. Maravilhoso. Então, assim, não sonho tão alto assim. Eu acho que tem um Ronaldo também, acho que seria uma entrevista legal e tal. Tem pessoas que dão muitas entrevistas e que você fala, pô, queria entrevistar esse cara pra conseguir tirar ele do lugar comum. Agora, a entrevista com a Sandy foi uma entrevista muito legal, que eu me preparei muito, porque é uma pessoa que dá tantas entrevistas e eu falava, pô, não quero passar batido, né? E aí ela fala de extraterrestre. Cara, eu lembro, você sabe? perguntou Eu pergunto e ela fala assim, extraterrestre. nossa, que pergunta massa, cara, não sei o que acredita. Tipo, né, conseguindo tirar ela do lugar comum, assim, então acho que esse é um pouco o meu papel. Eu gosto quando o entrevistado sai lembrando dessa entrevista, entendeu? É legal, cara. Que legal, cada pergunta é diferente. Na verdade, tal, sabe? você estuda o conteúdo do que não perguntar, né? Pra Eu sair da eu commodity, estudo né? pra ver a pergunta que mais fazem pra justamente não fazer essa pergunta, entendeu? Então, às vezes, o estudo não é pra você usar tudo aquilo que você estudou. É só pra você estudar, se encher de informações, e aí você faz o seu jogo, assim, Pra ter um entendeu? improviso embasado. Né? Isso, E o seu exatamente. projeto de ensinar as pessoas a tocarem o seu próprio podcast? Ele nasce porque eu acho que todo mundo tem que ter o seu. Eu acho que o dentista tem que ter um podcast. Eu acho que o engenheiro tem que ter um podcast, porque ele vai te ajudar a você otimizar a sua área. Você vai aprender mais sobre dentes, você vai conversar com dentistas que você nunca imaginou, você vai fazer um Skype com um internacional que já ganhou prêmios. E isso vai te engrandecer como pessoa, isso vai te engrandecer como profissional, né? Só que para você ter um podcast é necessário um mínimo de conhecimento técnico, porque ele envolve microfone e câmera e essa matemática, esse Tetris de ligar tudo isso. Não é tão fácil. Na minha época, quando eu comecei o podcast, a maioria dos conteúdos sobre como montar o seu setup era em inglês, então eu sabia que isso limitava. E aí eu fiz um curso, né, Academia Podcast, e monto vários estúdios. A gente está fazendo do Benjamin Bach, do João Gordo também, que está fazendo agora o RevoluCast, que é o novo podcast. Então ajudo algumas pessoas próximas a montarem o seu estúdio, assim, sabe? E é legal, e você não fala só da técnica, né? Você fala desde a concepção do nome, da monetização, enfim, meio que da jornada como um todo, porque né? eu defendo que para você criar um podcast, você não precisa necessariamente se inspirar em um outro podcast. Você pode, assim, se inspirar no Poderoso Chefão e fazer o seu podcast com móveis mais escuros, uma luz mais baixa, de roupa mais... sabe? Uhum. A tua inspiração não precisa. Você pode fazer um podcast inspirado no David Bowie. Ele é mais colorido, a mesa é em formato de raio. Sabe? Eu defendo que as pessoas saiam da casinha pra criar... Porque eu vi que realmente o formato do podcast ficou muito engessado em um formato... que é o formato que viralizou, então então podcast é isso. Não, podcast é muito mais do que apenas isso, entendeu? Ele é livre, ele é uma tela em branco, você pode fazer o que você quiser com o teu podcast. Pode ser num headset, no meio de uma feira, no meio de uma praia, no carro. O táxi do Gugu pode virar um podcast. Sim. É no carro, é um cara da Uber falando, sabe? Então, você tem diversos formatos e eu acho muito legal. Eu quero cada vez mais ver pessoas inovando no meio, porque eu defendo o meio do podcast. Com o tempo eu aprendi que a gente tem que jogar junto com o nosso meio. Você não é concorrente dos outros. Sim. Quanto mais o teu meio for crescendo, você também vai se dando melhor, Perfeito, entendeu? perfeito. Então, hoje em dia a minha leitura é essa. Douglas, daqui pra frente, daqui 10 anos, o que você imagina, cara? Cara, eu tô bem realizado na minha trajetória, assim. Eu tenho um sonho grande, assim, que eu vou realizar em breve, que é fazer um projeto próprio, Legal. né? Um projeto que eu vou escrever, que eu já Uma ficção. tô trabalhando, uma ficção. Olha que sensacional, cara. E eu tenho uma coisa assim, até a primeira vez que eu vou falar, assim, as pessoas me cobram muito na internet, por eu ser o cara do elenco Sandy Júnior, que acabou indo para trás das câmeras, né? E teve agora em 2019, eles voltaram para fazer uma comemoração. A galera quer muito ver um remake, né? Como estariam aqueles personagens do programa Sandy Júnior. 10 anos Que legal, depois, cara. seria demais. A minha filha faz isso, ela procura. Olha lá. Como é que estão as Será pessoas, que ela é uma daquelas que atores? me manda mensagem? Ela tem 9 recebo anos. turbilhão, assim, muitas mensagens me cobrando isso. Eu imagino a primeira cena, assim, 2020, né? Imagina que mostrando- legal. E aí, então, assim, eu fico inquieto com isso, assim. Eu quero realizar essas demandas que eu tenho na cabeça e tal.
Então eu quero entrar na dramaturgia, eu passei por documentários, shows, já dei uma brincada com dramaturgia, mas eu tenho um grande projeto em cada área do audiovisual. Que legal, cara. Acho que um grande projeto de dramaturgia é um caminho que eu vou chegar lá. Acho que todo diretor Tô me amadurecendo. vontade, que eu vim da dramaturgia. Então, né? é isso que eu ia falar, é o berço, e né? a música me abraçou de uma forma que quando eu fui ver, eu tava agarrado aqui também, Sim. falando, vamos aí. Porque eu gosto de música, pra cá. Meu pai é da música, meu pai lançou Roberto Carlos, meu pai é da Jovem Guarda, né? Que legal, Caramba, cara. que legal. Meu pai tem 93 anos de idade. Que legal, cara. Então eu vim desse berço da música também, então acabou que inevitavelmente entrei, né, fiquei ali, tô até hoje lá e amo fazer isso. Sim. Tanto que nos meus projetos de música eu tento trazer coisas diferentes, né? Fazer documentário. Sim. botar uma ficçãozinha Eu no fiz meio. até um sertanejo que eu viajei, fiz uma novelinha com eles e tal. Eu só sempre tento buscar algo que me alimenta também. Então eu acho que daqui uns 10 anos, assim, eu vou estar com esse projeto que eu te falei pronto. Sensacional, cara. E Veja hoje em dia tem vários remakes de 10 anos depois, o Friends. Então, aí rolou o Friends, o Harry Potter. The Fresh Prince of Bel-Air, rolou o Harry Potter. Agora vai rolar Não, o... um que eu achei muito engraçado Será? foi o 10 Será? anos Vai depois rolar, do... vai rolar. Não, foi o 10 anos depois do Cidade de Deus. Ah, Né? legal. Foi muito legal. E aí tem um Legal. momento que um cara... Fiquei com pena do cara. O cara, ele tá no elenco de atores mesmo, né? Enfim, fez uma cena e tal. Só que é o seguinte, o filme, ele fica com um tamanho gigantesco. Em algum momento Foi ali, cortado. por uma decisão, foi cortado. Ele vai ao cinema com todos, com a família, né? com todos os amigos, tal, não sei o eu quê. lembro Assim, vamos lá pra disso, ver minha essa cena. história, eu lembro dessa Aí história. chega lá, não tem a cena do cara. E aí o cara se apega e fala assim, não, mas olha no crédito. Eu tô no crédito. Eu fiz a cena. Mas, cara, no Maravilhoso, Legendários maravilhoso. a gente passava muito isso, de ter feito uma matéria incrível, e aí no palco o Zezé de Camargo e o Luciano tá dando uma audiência. Arrebenta, Semana que vem tua matéria. Semana que vem, os poodles coloridos deram uma audiência. Semana que vem tua matéria. poodles Sabe? E coloridos, tua família, você avisou tua família inteira que tua matéria ia passar e tal. Se a televisão Tem sendo que televisão. tem que saber lidar com essas frustrações, isso é fato, assim, né? No nosso meio, assim, saber lidar com frustrações, de se achar que vai ao ar de uma maneira e acaba indo de outra, assim. Um dos motivos de eu ter a minha própria produtora e ter, né, construído tudo que eu estou construindo independente, depois agora, né, com a Goga, era para não ter essas frustrações, assim. É eu poder fazer... As minhas frustrações, às vezes que eu quero fazer um negócio megalomaníaco com um artista, Sim. ele fala, não pira, Douglas, pelo amor de Deus, meu público não gosta Só disso. edita aí, vai. Não, imagina. Mas eu, cara, tenho, assim, graças a Deus, o privilégio de poder fazer o que eu quero, como eu quero. Mas às vezes da frustração vem o combustível pra realização também, Sim. né? Sim. Você hoje, você tá atrás das câmeras, cara, com uma carreira brilhante, Obrigado. um projeto fodástico. E hoje os teus fãs são diferentes dos fãs que eram, né, aquela galera que acompanhava a novela, enfim. Você sente falta daquele frenesi de você sair, de ir no shopping e a galera falar... Porque assim, eu acredito, você também, cara. Pô, eu trabalhei na MTV também, a gente tava conversando aqui nos bastidores, eu era de sistemas de programação. Eu descia lá como funcionário da MTV, tava bombando a porta, já me sentia foda. Falava, cara... Porque ficava lotado de teenager ali e eu me olhavam do tipo, e aí, tudo bem? Todo mundo queria fazer amizade e tal. Aí eu falava, cara, eu sou um merda que trabalha nos sistemas. Você imagina quem é VJ, sabe, descer e subir a escada da galera. Mas é um reconhecimento mais histérico, né? Então, depois um outro reconhecimento. essa situação, esse ambiente nunca foi um ambiente muito confortável para mim. Você sempre foi tímido, tipo... Sempre e... Pô, fui ator a vida inteira e tal, mas assim, quando você pode ver, eu comecei nervoso, eu vou relaxando, sabe? Porque não é um ambiente que eu me sinto tão confortável, assim. Então, quando eu saía no shopping em Santos ou em Campinas, eu via uns gritos, assim, eu tinha que me esconder, eu entrava em loja e me enfiavam nas docas da loja, eu tinha que sair e eu ia embora. Acabava o rolê. Acabava o meu rolê. E nunca foi uma situação que eu recebia de uma maneira muito confortável. Eu me incomodava um pouco com aquilo. Acho que foi um dos motivos também que eu mudei um pouco minha posição ali. Assim. Mas o reconhecimento hoje é em outro lugar, né? Não, isso que eu ia falar, cara. O reconhecimento hoje, você fala, meu... Exato, e é diferente, porque aquele reconhecimento que eu tinha era uma histeria de as pessoas querendo estar perto de mim, porque talvez eu estava perto da Sandy Júnior. Hoje até tem um pouco isso, assim, mas a abordagem é diferente.
Aquela coisa... hoje a abordagem as pessoas querem saber do meu trabalho, me cobram, inclusive, você está falando do curso do Felipe, me cobram muito para eu fazer um curso e tal. Legal, pode crer. Porque isso me alimenta, eu gosto dessa troca Não, criativa. às vezes chega e fala de uma cena, né? Pô, aquela cena do documentário. Esse é um reconhecimento muito mais legal do que... Entendeu? Não, e não é nem pelo legal ou não legal, é porque eu realmente não sabia como responder. Sim. Só vinha fazer... Eu falava, mano, o que eu faço, falo né? pra ela? Tipo, calma, fica Não, calma. aquele jogo injusto, a pessoa chega lá, ela sabe tudo de você, você não sabe nada dela. Sim, isso é bem né? verdade. E ela quer estabelecer uma conversa. E não tem como, E é não tem super como ter uma sua conversa. amiga, Né? e te abraça, aí posta a foto, você tá mastigando um pão, assim, você fala, eu posso terminar de comer? Então sempre foram situações que eu ficava realmente assim, a minha resposta era tipo, o que eu faço, né? Tipo, como é que eu respondo? Sim. Nunca soube lidar, assim. É engraçado porque meus amigos todos, a Fê, o Paulinho, a Fernanda, todo mundo sempre se comportou muito bem com isso. E eu... Não, e a carreira belíssima também, né, cara? Você olha a carreira deles, cara. Maravilhoso, claro. Mas você vê como, Sensacional. como pra cabeça da pessoa é... Indiscutível, assim. Então, meu negócio era meio que, cara, assim, tipo, eu era um nerdzinho que eu gosto de ficar ali, fazer meu trabalho, entregar. Quando alguém vem falar comigo sobre meu trabalho, tipo, que legal, tal cena, tal situação, eu adoro conversar, você pode ver que eu falo bastante. Mas quando é uma coisa meio sem pé nem cabeça, assim, do tipo, eu fico do tipo... Dá uma travada. Eu fico, porque assim, eu não quero ser mal educado, Sim. porque as pessoas também, têm o Sim. direito de querer estar perto e aproximar, Claro. super respeito. Mas não era uma situação que era muito, que eu recebia tão 100% Não, e legal. tem gente que assim. adora tem gente que adora essa histeria também, que se Sim. sai super bem, assim, tipo, não, sim, porque quer tirar Sim. foto? Você quer tirar uma foto? Você quer tirar uma foto? Não, quando eu vou em show do Sandy Júnior pra assistir eles e tal, assim, show da Sandy e tal, eu vivo um pouco, eu relembro um pouco esses momentos. Mas hoje, por eu não estar lá, eu recebo bem, eu até gosto, assim, até gostoso, o pessoal é carinhoso e tal, eu bato foto. Legal, faço tudo. cara. Mas eu sei que assim, tipo, é só aqui e tal, eu vou pra minha casa. sabe, Mas o lance de você ser reconhecido, tanto como diretor, Maravilhoso. né, essa é a grande recompensa do trabalho, eu acho que tá no reconhecimento, seja do público frenesi, histérico, ou seja, de um puta Sim. profissional que você é Sim. fã. A mesma coisa, a gente fala aqui, cara, a gente tá no Amigos do Mercado, muitas vezes a gente tá do lado de pessoas que eu sonhava em apertar a mão e tirar aquela foto saber meu nome, né, sorrindo. Aí o cara vem falar teu nome e fala, cara, assisti a última já live. assisti, É uma delícia, Foi né, legal cara? pra Você caramba. fala, pô, cara, eu- pra mim isso não tem preço. É a força do trabalho, cara. E é a mérito força do seu. trabalho, E é a acho que aí força você do deve trabalho. chegar em casa e falar, pô, que cara. legal, tô fazendo uma Isso que é parada legal. certa. É o combustível, é a naftalina ali Sim, pra você sim, falar, sim. pô, cara. Eu vi você falando também no Podcast Sistema do Felipe. Solar. Do gás que te dava, de pô, quando você terminava uma edição lá de um episódio, aí fala, cara, ficou animal o episódio, você fala assim, cara, eu vou começar o próximo, sabe? Aquilo lá, esse reconhecimento te dá um gás, cara. Também, né? Felipe É, sabe. sim, Sabe? sim. Isso Eu te dá um sou gás, tenso, né, cara? Dá. É que precisa gostar de ilha de edição, de virar Dá. madrugada. Vocês sabem como Sim, é um não. envolve E outra, horários você assistir muitas vezes a mesma coisa, cara, te faz uma hora, você fala assim, cara, perde meio que a paciência, você fala, cara, eu já assisti tantas vezes isso, Curta, né? que você Imagina começa a achar que você- não tá legal, aí você fala, eu vou desligar, amanhã eu acordo e dou um play, manja. Aham. É igual, eu sou de É criação, bater a o minha branco, eu base... vou bater o branco ali, dar uma relaxada. E é uma relação diferente no dia seguinte com o material. Total. Então, eu vim de criação, paciência minha base é era outra. criação, e eu fazia muitas vezes isso. Às vezes eu tava fazendo um logotipo, falava, cara, tá legal, aí eu, puta, acho que tá uma merda. Deixa eu dar uma Aí não, respirada, deixa eu dar né? um... O Vou cérebro, desligar né? amanhã, eu continuo. Cara, ligava, já falava, nossa, tá animal esse trabalho, cara, porque... Eu imagino que pra você fazer uma edição desse tamanho, deve ter muito desses momentos. E é né? muito louco esse papo do curso que eu tava falando, porque assim, se eu for te explicar tecnicamente como fazer, é capaz de eu ficar 2 horas explicando que eu vou ficar tentando encontrar a palavra certa, porque tem coisa que assim, eu não sei te dizer, cara. Feeling, cara. É sentar e sentir, é você dar Sim. o play, claro que tem um roteiro, tem um guia e tal, mas e a gente sentar ali... Mas o mesmo roteiro, pro mesmo Douglas, no dia 2 e no dia 14, tem 2 trabalhos diferentes. Hoje eu assisto o documentário e também vejo coisa e falo, puta, é que eu devia ter... É, Ah, sai claro. É o diferente. crítico, Você o vai- senso crítico você vai assistir pra o senso crítico pós-produção é eterno, cara. É E eterno. por falar em senso crítico, vamos lá, Felipe Stoller. Como que ficou o episódio 01 do Papo de Amigo? Pô, Ficou que- bacana? Cara, Ó, aqui. cara, que pergunta. Você What's my perguntou name? pro What's Papa my o name? Calma negócio, aqui, ó, cara. peraí. What's my name? Não, ó, eu acho que vocês estão de parabéns por terem conseguido fazer um- Viva, realizar viva. Pô. este primeiro episódio. Aê. Porque o importante é a Saúde, realização, e eu acho que assim, né, falando sério mesmo sobre a vida de um projeto de podcast,
Quando eu fiz o episódio 1, eu lembro que eu começo falando pro Pedro assim, bom, estamos aqui começando algo que eu acho que virá a ser um podcast. Tipo, eu não tinha certeza se eu ia conseguir continuar Engrenar aquele ali. projeto, engrenar, se ele ia dar certo, se ele não ia. Então, eu meio comecei com uma... Mas, com o tempo, você vai entendendo que dentro da internet, ou na comunicação também, a consistência de um episódio após o outro, porque é isso que permite que você tenha pontos altos e pontos baixos. Porque se você só quiser episódio que vai muito bem, não dá. Você tem que ter os episódios que vão... Você tem que ter uma Lógico, construção, uma linha do tempo que vai te É criando... uma naturalidade, uma né? naturalidade. E apostar naquilo e, acima de tudo, não estar fazendo para os outros e sim estar fazendo para você. Eu acho que Perfeito. a paixão daquilo é o que te faz... Porque, lógico, eu já tive momentos de merda no podcast. Sabe, você fala, e meu, será que eu desisto? Será que é isso mesmo? Será que não sei o quê? Aí você continua martelando, aí depois você tem um ponto alto, você fala, é isso, cara, eu tenho que acreditar na... né? Porque a força da comunicação tá muito... Tudo que a gente faz aqui é algo que a gente pensa primeiro na nossa cabeça e depois a gente tenta traduzir tudo aquilo em palavras ou imagens, montagens, roteiros. Então é um trabalho de convencimento, é um trabalho de... Então você tem que acreditar muito na tua concepção, naquilo que você está acreditando. Então acho que cada vez mais eu tenho feito projetos assim. São menos projetos, mas quando você entra é porque você está 100% E você vai eternizando vestindo a camisa. momentos, né? Isso aqui é o Sim. momento que a gente está vivendo aqui, Com né? certeza. O Felipe estava falando que o rapaz faleceu lá do Holocausto, que você fez. Isso. A gente não sabia de amanhã onde a gente vai Exato. estar, né? Então a gente acaba dividindo experiências aqui, que isso vai ficar para sempre. Amanhã você desiste, sei lá, Sim. você vai tocar outra coisa. Isso ficou, você fala, cara, eu fiz. Com E Douglas, certeza. a gente tem certeza que por aqui, enfim, passarão pessoas que terão a oportunidade de contar suas trajetórias. Maravilhoso. Eu acho que a ideia é Incrível. essa, né? Enfim, vocês, sabe, você já contou isso daí no Sistema Solaris já contou no Flow, contou em uma série de lugares, e este Mas lugar... cada hora de uma forma diferente, né? Sempre de isso uma é forma verdade. diferente, mas Total. muita gente não tem esta oportunidade. Né? Sim. Muita gente de muito sucesso, de muito talento, De muita visão, né? De muita visão. Não né? tem. Falamos E isso, é né? para trazer o dentista. Perfeito. Né? É para trazer o cara do dia a dia da publicidade, o cara da mídia, enfim, o cara da produção, a galera de veículo de comunicação. Então, E o que vocês vão absorver de conteúdo sentando Sim. uma vez por semana na frente do... Sem dúvida, Meu, cara. é- Sem dúvida. É, uma é quase uma facu de comunicação, Aquela sabe? história Sim. do conteúdo. Conteúdo sem compartilhar, cara, não vale de merda, isso, nada. verdade. E mexer Sim, com as emoções, né? Porque meu, nosso lado, a gente Sim. chorou pra caramba. Aham, então. Em cada situação a gente vai contando, e cada vez que você conta, pelo menos eu, assim, que não sou um podcaster, cada vez que eu conto, que eu me escuto contando, eu também vou aprendendo a melhor forma de contar a minha história. É muito louco, é um Total, amadurecimento mano, de total. todas as formas, né? Total. Assim, É legal, cara. Pra todo mundo é válido, né? Pra quem conta e pra quem ouve. né? Marquinhos, E pra assim, mim foi e aí, sensacional, Felipe, agora cara. me ensina como é que encerra. Como é que encerra? É. Manda todo mundo pra... Não, olha, a gente pode encerrar com um belo de um brinde. Oh, um brinde. Aê! Não, então, peraí, Sorriso. peraí, então, Vai deixa lá, eu Marquinhos. colocar aqui de novo. Por favor. Agradecimento. Ah, não, e tem que Aguinha. encerrar falando da OPL também, Olá. né? Exatamente, Encerrar falando da OPL. Da OPL Digital, que aí nos apoia exatamente a OPL. Aí, ó, pronto. Rodolfo e Ana, um beijo para vocês, muito obrigado. Boa, boa. A Compasso, Um abraço à que técnica, está é bom. nos recebendo muito bem aqui. Aliás, se você quer ter o seu podcast, também tem opção. Você Já fala, arrumou um né? abridor, né? Pra... Não, já tá Aqui. Não, abrimos duas. Vamos. Agora tudo bem. Ó, aí é o seguinte, E eu vou tomar ó, um em pico cima, aqui. Boa. nunca derrube no Essa computador. garrafinha é boa pra tomar no bico. E aí é o seguinte, tem a opção da Compasso, enfim, acho que busque, além de você montar toda a sua infra e começar já no seu material, também existe a opção de você buscar um parceiro. Exatamente. Né? O Amigos faz muitas parcerias, a Compasso é um belo exemplo disso. Procure um estúdio, procure a Compasso, enfim, procure alguém que possa, né, te dar esse apoio, e o mais importante é converse. Chame as pessoas para uma roda de conversa que muita coisa pode acontecer de uma conversa. Mas só isso que você falou é verdade. Eu falei muito sobre você montar o seu próprio estúdio, porque na minha casa acabou sendo assim, né? Mas existe a possibilidade de muitas produtoras hoje em dia que estão investindo em estúdios de podcast, que é um novo momento. Então, assim, vale procurar os estúdios e, né, ou fechar uma parceria, fechar um acordo e tudo mais. Porque tem vários estúdios que disponibilizam espaço, como é aqui
Compasso. E agências Gogacini. Exatamente. Nosso querido convidado. Manda um jabá aí. Com certeza, gente. Obrigado, Viva, gente. saúde, obrigado. Muito obrigado, Valeu, gente. Parabéns por realizarem, hein? Primeiro Parabéns. programa. Parabéns. Bom. Obrigado pelo convite. Valeu, papai. Papai tá on. Felipão, escolheu bem o convidado, hein? E a gente Valeu, falou, obrigado. ótima oportunidade da gente também trocar uma Se ideia. Isso aqui encontrar. foi um encontro entre nós também. Sim, sim. Sensacional. Valeu. Fechou? Marcão, mais um projeto. Gente, até Gente, mais. muito obrigado. Obrigado meu. demais. Foi muito bacana. Demais. Viu?